Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 171, Dragões Travessos. Depois que Ivan entregou a carta, ele foi embora. Observando a figura de Ivan desaparecer gradualmente na distância, Naoki finalmente abriu a carta em sua mão. Para Naoki, este é o escritório de administração da praia de Kozagi. Realizaremos um festival de verão na praia às 20 horas do dia 31 deste mês. Você está convidado a participar. Você passará uma noite maravilhosa com as pessoas e os Pokémon da cidade, assistindo aos lindos fogos de artifício brilhando no céu noturno. O verão está chegando ao seu auge e estamos ansiosos pela sua chegada. Escritório de administração da praia de Kozagi, festival de verão. Naoki murmurou baixinho. Ele já conseguia visualizar a cena em sua mente. Sorrindo, guardou a carta e voltou para casa. Como Ivan havia dito, assim que Naoki chegou em casa, seu telefone tocou. Era o prefeito Thomas, ligando para contar sobre o concurso de pesca. Naoki, a cidade vai realizar uma competição de pesca no dia 20 deste mês. Você precisa participar. O local é no lago a leste da cidade. O evento começa às 8 horas. É só seguir o Ivan. Ele também vai participar. Naoki suspirou internamente. Parece que preciso aprimorar minhas habilidades de pesca. Caso contrário, meu título de rei da pesca pode ser exposto. Ok, estarei lá, disse Naoki com um toque de relutância. O prefeito Thomas riu. Ótimo. Faça o seu melhor. De repente, Naoki se lembrou de algo. A propósito, prefeito, precisamos levar nossas próprias varas de pescar e iscas, ou elas serão fornecidas. O prefeito Thomas fez uma pausa antes de responder. Ah, quase me esqueci. Vocês precisarão trazer suas próprias varas e iscas. Minha memória não é mais a mesma. A competição é sobre pegar o maior número de peixes dentro do limite de tempo. Quem pegar mais será declarado o campeão. Entendido, respondeu Naoki. Depois de desligar o telefone, ele calculou o tempo mentalmente. Hoje era 7 de maio, restando 13 dias até o dia 20. Durante esse tempo, ele precisava colher suas safras e plantar a próxima safra. De pé à sua mesa, Naoki olhou para o calendário, planejando os dias que viriam. Perdido em pensamentos, não percebeu várias pequenas figuras flutuando atrás dele, pairando logo acima de seus ombros. Algo parecia estranho. Naoki se virou rapidamente e lá estavam eles, vários Dratini e Dragonair com seus característicos narizes brancos, sorrindo para ele. Ah! Naoki gritou, assustado com a aparição repentina deles, e cambaleou para trás em sua mesa. Enquanto isso, os Dratini e Dragonair o cumprimentaram alegremente. Uá! Quando você me seguiu? Espera aí, como você chegou aqui? Naoki ficou perplexo. 3 Dratini, incluindo o Dratini rosa brilhante, flutuavam alegremente ao redor de Naoki, enquanto os 2 Dragonair olhavam para sua mochila espacial na cama, claramente encantados. Só então Naoki notou o zíper aberto de sua mochila, com garrafas de suco e leite derramando. Não demorou muito para entender o que havia acontecido. Esses Pokémon haviam se esgueirado para dentro de sua mochila enquanto ele não estava prestando atenção e o seguiram por todo o caminho de volta para o rancho. Isso não é um pouco ousado demais? E se eu tivesse sido um cara mau? Pensou Naoki, segurando a testa em descrença. Sua reação inicial não foi de surpresa, mas de choque. Com uma expressão séria, ele os repreendeu gentilmente. Todos na ilha Dragonite ficarão preocupados se vocês fugirem assim. Ao ver Naoki ficar bravo, os Dratini e Dragonair imediatamente abaixaram a cabeça, lançando-lhe olhares lamentáveis. Uá! Eles choramingaram. Naoki. Seu coração se suavizou, mas ele ainda perguntou. Alguém sabe que você está aqui? Os Dragonair balançaram a cabeça. Eles haviam se esgueirado para dentro da mochila espacial enquanto os outros Dragonites estavam distraídos, com medo de serem pegos e repreendidos pelos Dragonites mais velhos. Esqueça, suspirou Naoki impotente. Venha comigo. Vou ter que descobrir como avisar os Dragonites da ilha que você está aqui. Os 5 Pokémon o seguiram até o campo gramado lá fora. Naoki examinou a área e finalmente avistou Dragonite perto do rio. Ele o chamou. Assim que Dragonite viu os Dratini e Dragonair seguindo Naoki, seus olhos se arregalaram em choque. Ele correu até ele, visivelmente chateado. Quando Naoki explicou que os Dratini e os Dragonair tinham escapado da ilha, Dragonite imediatamente começou a repreendê-los como um ancião repreendendo os mais jovens. Mas Dragonair não se intimidou com a bronca de Dragonite. Ele levantou a cabeça e murmurou. Uá! Você costumava fugir todos os dias, e um dia você simplesmente não voltou. Todos pensaram que você foi capturado por pessoas más. Dragonite hesitou surpreso. Pensou nas palavras de Dragonair e percebeu que não estavam totalmente erradas. Também não foram mais responsável no passado. Sentindo-se culpado e sem saber como responder, Dragonite coçou a cabeça e olhou para Naoki em busca de ajuda. Naoki pensou por um momento e disse, a primeira coisa que precisamos fazer é avisar os outros Dragonites da ilha que eles estão aqui. Ele então se virou para Dratini e Dragonair. Como podem ver, é aqui que moramos. Não é tão grande quanto a ilha Dragonite. Não tem muitas árvores frutíferas, não tem oceano e não tem muita água. As árvores frutíferas ali ainda não estavam totalmente desenvolvidas e só dariam frutos no outono. O jovem Dratini não conseguia ficar longe da água por muito tempo e embora houvesse um pequeno lago no rancho, ele não era nada comparado ao da ilha Dragonite. Ao ouvir isso, os Dratini e os Dragonair se viraram e olharam ao redor, observando o ambiente com curiosidade.
O pasto estava relativamente vazio, com apenas algumas árvores grandes espalhadas. O gramado verde se estendia pelo chão com algumas casas por perto. Ao longe, canteiros de flores e campos repletos de frutas e flores variadas. Outros Pokémon também viviam no rancho. Além de Glaceon, Alcremie, Coraidon, Butterfree e Ciclizar, que eles já tinham visto, havia muitos outros, alguns observando com curiosidade, enquanto outros se aqueciam preguiçosamente ao sol, visivelmente satisfeitos e relaxados. Depois de terminarem de olhar ao redor, Naoki perguntou: então, você quer voltar para a ilha ou quer ficar aqui por alguns dias? Se quiser voltar, vou pedir para o Dragonite te levar. Mas se quiser ficar e brincar um pouco, posso te mandar de volta mais tarde. Para ser sincero, Naoki ainda não tinha aprendido a fazer Pokéblocos, então não estava preparado para criar muitos Pokémon de uma só vez. Dratini e Dragonair eram administráveis por enquanto, mas se evoluíssem para Dragonite enquanto morassem ali, poderiam acabar devorando de casa em casa. Jogar por mais alguns dias? Ao ouvir a oferta de Naoki, os Dratini e os Dragonair rapidamente decidiram ficar e jogar por mais um tempo. Naoki esperava por isso. Ele suspirou e acenou com a cabeça para Dragonite, que parecia resignado ao seu destino. Com um último olhar severo para os travessos Dratini e Dragonair, Dragonite abriu suas asas e voou em direção à ilha Dragonite para informar os outros. Naoki levou Dratini e Dragonair para o lago circular em seu rancho. Quando chegou a este mundo, havia capturado 2 Magikarps e os colocado no lago, mas ao perceber o trabalho que dava alimentá-los, os devolveu ao rio. Ele pensou que o lago permaneceria sem uso para sempre, mas agora estava sendo útil. A água do lago era clara, com algumas folhas caídas e pétalas de flores flutuando na superfície, provavelmente levadas pelo vento. Vocês podem ficar aqui por enquanto, disse Naoki enquanto os Dratini e os Dragonair mergulhavam na água, com suas cabecinhas aparecendo enquanto olhavam curiosamente para a praia. Ao observá-los, Naoki sentiu como se estivesse recebendo crianças da vizinhança em uma festa na piscina. Ele balançou a cabeça para afastar o pensamento estranho e estava prestes a pegar comida para alimentá-los quando de repente se lembrou de algo importante. Virando-se, gritou: a propósito, sintam-se à vontade para passear pelo rancho, mas não saiam. Entenderam? Uá? Dratini pareceu confuso. Naoki cutucou o focinho dele gentilmente e num tom brincalhão, porém sério, avisou: tem gente má por aí. Se te virem, vão te capturar e te trancar numa Pokébola minúscula, e você nunca mais poderá voltar para a Ilha Dragonite. Ao ouvir isso, os Dratini tremeram de medo. Suas cabeças, que antes estavam completamente fora d'água, agora estavam abaixadas até que apenas metade de seus rostos ficasse visível acima da superfície. Enquanto isso, Dragonair perguntou curiosamente: uó, você pegou o tio Dragonite desse jeito? Naoki fez uma pausa, momentaneamente surpreso. Voltou para dentro de casa, pegou um punhado de sementes, descascou-as e colocou-as na boca. O que você acabou de dizer? Perguntou Naoki ainda mastigando. Dragonair repetiu: uó, você pegou o tio Dragonite assim? Naoki quase engasgou. Não. Eu prometi ao seu tio Dragonite que ele se tornaria meu Pokémon e eu ajudaria a ficar mais forte. Diga-me, ele não ficou mais forte? Dragonair pensou por um momento. Quando seu tio Dragonite deixou a ilha pela primeira vez, ele tinha sido um pouco lento no aprendizado, incapaz de dominar muitos movimentos. Mas então, um dia, ele deixou a ilha e não retornou por um tempo. Quando finalmente retornou, havia passado por uma transformação drástica em força, tornando-se um dos Dragonites mais poderosos de toda a ilha. Dratini e Dragonair riram alegremente. Uó, se você é como o tio Dragonite, adoraríamos ser pegos por alguém como você. Naoki ficou surpreso e não conseguiu conter o riso. Nem todo mundo é como eu, disse ele com um sorriso. Para algumas pessoas, você vale tanto quanto diamantes. Enquanto alguns podem cuidar bem de você, continuou Naoki, outros podem capturá-lo para obter lucro, vendendo-o para pessoas que o manteriam em cativeiro ou usariam como parte de uma coleção. A Dragonair não entendeu completamente o conceito. Naoki decidiu dar um exemplo. Digamos que eu fosse uma pessoa má. Se eu pegasse seu tio Dragonite, poderia vendê-lo por 10.000 frutas. O Dragonair engasgou, mas logo, um dos Dratini não pôde deixar de perguntar. Uá? Por que você não nos pega então? Naoki piscou, achando graça na pergunta. Bem, por mais que eu adorasse, respondeu ele, se eu fizesse isso, seu tio Dragonite ficaria bravo e com ciúmes. Eu realmente não quero lidar com um Dragonite bravo e ciumento. Ele continuou com um sorriso brincalhão. Então, embora eu possa cuidar de você, te alimentar com comida deliciosa e te ajudar a ficar mais forte e aprender novos movimentos, não posso te colocar em uma Pokébola. Os Dratini pareciam entender parcialmente o que ele estava dizendo, mas não completamente. Enquanto isso, os olhos de Dragonair brilharam de excitação. Uá? Isso significa que podemos viver com você como tio Dragonite, sem sermos jogados em uma Pokébola? Naoki riu baixinho, um pouco surpreso com a esperteza. Você é bem esperto. Mas lembre-se, você mesmo adivinhou, eu nunca disse isso. O grupo de Dragonair e Dratini riu. Depois de terminar suas sementes, Naoki achou mais difícil acompanhar a conversa animada. Levantou-se, olhou para o pôr do sol e respirou fundo. Certo, continuem brincando aqui. Preciso preparar o jantar para o seu tio Dragonite. Antes de ir para a cozinha, Naoki encontrou Palmo, que estava relaxando por perto, e lhe deu uma nova tarefa. Palmo, você pode me ajudar a ficar de olho no Dragonair e no Dratini enquanto eles estiverem aqui? Cuide para que eles não saiam do rancho, ok?
Palmo. Palmo deu um tapinha confiante no peito, sinalizando que concordava em ficar de olho nos brincalhões Dratini e Dragonair. Com essa certeza, Naoki saiu para preparar o jantar com tranquilidade. A refeição daquela noite consistiu em seus sanduíches e bifes fritos, acompanhados de algumas frutas vermelhas e leite fresco. Para a sobremesa, ele preparou puffins perfumados e um batido cremoso. O preparo foi simples e rápido. No entanto, mesmo depois de terminar, Dragonite ainda não havia retornado da ilha Dragonite. Então Naoki decidiu fritar uma panela inteira de sementes de tradução para passar o tempo. Enquanto olhava para as sementes fumegantes com um aroma de caramelo preenchendo o ar, Naoki murmurou: "Eu realmente preciso investir em uma máquina de descascar automática." Comê-las uma a uma enquanto conversava ou pensava consumia muito tempo. Com um punhado de sementes descascadas, seria muito mais fácil comê-las sem complicações. Ele até considerou como seria conveniente se houvesse um Pokémon do tipo psíquico por perto. Eles poderiam simplesmente usar seus poderes para abrir um lote inteiro de sementes de uma só vez. Esse pensamento me lembrou dos irmãos Pokémon que deveriam chegar em breve. Naoki se lembrou do dono da mansão mencionando que a entrega levaria 2 meses, e já havia se passado quase um mês. Ainda é uma longa espera, pensou ele. Mas para ele isso era ótimo. Naoki começou a contar mentalmente seus recursos. Com todos os Pokémon Nacli do rancho tendo evoluído para Nakustak, a produção de Salgema havia disparado. Ele esperava esperar até o final do mês para reunir fundos suficientes, mas os lucros foram maiores do que o esperado, permitindo que ele economizasse dinheiro mais rápido. Em meados do mês, quando as colheitas amadureceram e foram vendidas, Naoki esperava ter economizado 2 milhões. Com isso, ele poderia pedir que Kelly viesse e expandisse a casa, um projeto que levaria de 1 a 2 meses para ser concluído. Quando as reformas terminassem, os irmãos Pokémon também chegariam, bem no horário previsto. Por volta das 19 horas, Dragonite finalmente retornou da ilha Dragonite, pousando no meio do rancho. Naoki se aproximou e perguntou: "Então, o que o Dragonite da ilha disse?" Dragonite respondeu com um alegre ai. Naoki piscou interpretando a mensagem. Parecia que o Dragonite na ilha havia concordado em deixar os Dratini e os Dragonair ficarem e brincar por mais um tempo. Ele sorriu. Ótimo. Entre jante. Dragonite não precisou ser avisado 2 vezes. Correu para dentro de casa, pegando um sanduíche e devorando-o ansiosamente. Mas havia uma coisa que Dragonite não havia mencionado. Quando visitou a ilha, um casal de Dragonites travessos ouviu a notícia sobre os Dratini e Dragonair hospedados no rancho. Eles também quiseram ir brincar com eles, chegando ao ponto de seguir Dragonite secretamente de volta ao rancho de Naoki. Felizmente, Dragonite os notou cedo e os espantou antes que pudessem chegar até ali. Capítulo 172, Feliz e Esquecido. Dragonair e Dratini, incluindo o brilhante Dratini, tinham acabado de se instalar no rancho. Naoki inicialmente imaginou que eles teriam temperamentos semelhantes aos de Dragonite, calmos, dóceis e um pouco ingênuos. Mas ele nunca imaginou quão travessos e brincalhões eles se tornariam, exceto o brilhante Dratini, que era relativamente bem comportado. Em poucos dias, o rancho estava um caos por causa das palhaçadas deles. Eles perseguiam o Gogoat, tentavam comer seus bolinhos de grama, voavam por aí enquanto puxavam as roupas e até tentavam se enterrar em buracos de Diglett, ficando presos na entrada e sem saída. Uma vez, enquanto Naoki estava pescando, eles até entraram na água e penduraram um Magikarp em seu anzol. Ele pensou que tinha fisgado algo grande, mas quando o puxou, era apenas um Magikarp se debatendo usando saltitar. Além disso, eles foram criativos e começaram a pendurar garrafas de vidro na água, botas quebradas que encontraram sabe-se lá onde, e até a si mesmos na linha de pesca dele. Certa noite, Zack apareceu para pegar suprimentos e viu Naoki puxando um Dratini para fora do lago com sua vara de pescar. Zack ficou surpreso e exclamou que as habilidades de pesca de Naoki eram incomparáveis. Ele conseguia até capturar Pokémon como Dratini. Ele previu com confiança que Naoki dominaria a próxima competição de pesca. Depois de algum esforço, Naoki explicou a situação a Zack, mas Zack ainda estava surpreso. Ele comentou que nunca tinha visto um fazendeiro capaz de criar um grupo inteiro de Pokémon raros como Dratini e Dragonair. Naoki só conseguiu suspirar em resposta. Para se preparar para a próxima competição de pesca, Naoki estava praticando diligentemente suas técnicas de pesca. Depois de terminar seu trabalho diário no rancho, ele pegava sua vara de pescar e ia até o rio para praticar. Como não havia muitas opções de entretenimento no rancho, além de assistir TV, pescar se tornou sua maneira preferida de passar o tempo. Ele frequentemente se via sentado à beira da água por horas. Hoje era mais um novo dia, e Naoki pegou sua vara de pescar, pronto para pescar no rio novamente. No entanto, ao ver os ávidos Dratini e Dragonair o seguindo, a sobrancelha de Naoki se contraiu de frustração. Cerrando os dentes, ele disse não. Se alguém pendurar uma Magikarp, garrafas de vidro ou botas quebradas no meu gancho novamente hoje, vou mandá-los direto de volta para a ilha Dragonite. Ao ouvir isso, os Dratini e os Dragonair imediatamente abandonaram seus planos de ajudar na pesca e recuaram, decidindo não entrar furtivamente na água. Naoki beliscou o focinho branco de um Dratini e apontou para o Dratini brilhante nadando calmamente no lago. Por que você não aprende com ele? Olha como ele é bem comportado e obediente. O Dratini olhou para o Dratini brilhante, depois para Naoki, e fez uma careta atrevida. Naoki suspirou e gritou: Dragonite, venha cuidar dos seus sobrinhos e sobrinhas.
Dragonite, parecendo inocente, pensou consigo mesmo que não tinha como controlar essas crianças travessas, mas mesmo assim caminhou obedientemente e resmungou. Ai! Deixando Dratini e Dragonair aos cuidados de Dragonite, Naoki confiantemente pegou sua vara de pescar e foi em direção ao lago. Coraidon atenciosamente colocou o pequeno banco de lado, enquanto Ciclizar segurava uma garrafa transparente cheia de um líquido vermelho em suas garras. Naoki sentou-se, pegou a garrafa e desatarrachou a tampa. Um aroma rico e suave de chá preto pairou no ar, imediatamente preenchendo seus sentidos. Este não era um chá comum, era o chá preto especial do município de Kitakami. Ele tomou um gole, saboreando o calor reconfortante. Depois de comer sementes de melão por dias, sua garganta estava um pouco dolorida, e este chá preto era perfeito para aliviar a secura e o calor. Além disso, o sabor era fantástico, então Naoki se viu bebendo algumas xícaras por dia. Certo, vocês dois vão embora. Vocês vão assustar os peixes se ficarem aqui. Vão brincar, disse Naoki, acenando para Coraidon e Ciclizar. Os dois Pokémon saíram correndo alegremente, encontrando um pedaço ensolarado de gramado próximo, onde podiam aproveitar o calor. Naoki olhou para trás algumas vezes e viu Dragonite agora lidando com os travessos Dratini e Dragonair. Embora fossem bastante difíceis de lidar, a chegada deles certamente deixou o rancho mais animado. Os Dratini e os Dragonair pareciam estar se divertindo muito. O que é a Ilha Dragonite? Eles provavelmente já tinham se esquecido completamente dela. Naoki riu baixinho e voltou seu foco para a pesca. Na margem gramada do outro lado do rio, um grupo de Psyducks descansava sob a sombra de uma árvore, exibindo toda a sua fofura. Naoki os notou, mas então, vários Psyducks próximos entraram em pânico e se dispersaram. Ele piscou confuso. Eu era tão assustador assim? Enquanto isso, do outro lado do rancho, Dragonite, que havia sido encarregado de cuidar dos jovens Dratini e Dragonair, soltou um suspiro silencioso de alívio. Os olhos de Dragonite se voltaram para Naoki, que pescava calmamente perto do rio. Para ser sincero, Dragonite inicialmente temeu a chegada do grupo Dratini e Dragonair. Preocupava-se que Naoki pudesse concentrar toda a sua atenção em treiná-los para se tornarem Dragonites, deixando-os para trás. Dragonite não era particularmente habilidoso em ser fofo ou brincalhão como os pequenos travessos e por um tempo ficou extremamente ansioso, temendo que sua posição no coração de Naoki pudesse ser substituída. Toda vez que Dragonite via Naoki interagindo com os bebês Dragonairs e Dratinis, ele não conseguia deixar de imaginar um futuro onde os novos Dragonites cercariam Naoki, deixando-o abandonado no canto, desenhando círculos na terra com seu rabo. Os novos dragões riem, mas o velho dragão chora. Mas felizmente Naoki não fez isso. Ele continuou cuidando de todos os Pokémon do rancho com o mesmo amor e atenção de antes. Isso deixou Dragonite se sentindo ao mesmo tempo tranquilo e um pouco invejoso. O reconfortante era saber que seu lugar no coração de Naoki permanecia alto, mais alto que o dos Dratini e Dragonair. Mas o que fez Dragonite suspirar foi ver o carinho que Naoki demonstrava por Coraidon e Palmo. Ele até os deixava dormir ao seu lado todas as noites. Bem, Dragonite suspirou baixinho para si mesmo. O tempo não estava dos melhores naquele dia, o céu estava sombrio e nublado. Naoki, ainda pescando, olhou para cima e suspeitou que choveria em breve. De fato, quando ele puxou a terceira isca, uma tempestade repentina surgiu sem nenhum aviso. A chuva caiu torrencialmente. Naoki rapidamente pegou seu balde de ferro e correu de volta para o rancho, amontoando-se sob o beiral com todos os Pokémon para esperar a tempestade passar. Pokémon de todos os formatos e tamanhos se reuniram em uma fileira sob o abrigo estreito, fazendo com que o espaço parecesse ainda mais apertado. Olhando para a cena, Naoki pensou consigo mesmo. Parece que expandir a casa está se tornando uma necessidade. Seu olhar se voltou para a terra encharcada pela chuva. Após a próxima colheita, ele teria economizado o suficiente para expandir a casa. Queria entrar em contato com Kelly, o construtor, imediatamente para começar. O lúpulo já estava maduro, e assim que a nova casa fosse construída, ele poderia oficialmente iniciar seu negócio de cerveja. Mas havia um problema. Construir uma casa de 2 andares totalmente funcional provavelmente levaria pelo menos um mês, a julgar pelo ritmo de Kelly e a ajuda de Machamp. Onde eu ficaria durante esse tempo? Naoki ponderou. Ficar em um hotel na cidade parecia irreal. Depois de pensar um pouco, Naoki decidiu que a melhor solução seria comprar uma barraca grande e montá-la no rancho. Não só serviria como moradia temporária, mas também lhe daria a chance de acampar sob as estrelas com seus Pokémon. Sim, perfeito. Capítulo 173. Taverna Pokémon. A chuva veio rápido e desapareceu com a mesma rapidez. A grama estava úmida e à margem do rio, escorregadia de lama. Naoki não queria sujar os sapatos, então perdeu o entusiasmo pela pesca por um momento. Em vez disso, ele voltou para seu quarto e começou a preparar os 3 peixes que havia pescado, decidindo cozinhar cada um de forma diferente, braseando um, cozinhando o outro no vapor e fritando o terceiro. Mais tarde naquela tarde, Naoki fez uma viagem até a cidade, onde comprou uma barraca de acampamento em uma loja de departamentos. Depois de comprar a barraca, ele reuniu seus Pokémon para ajudar a montá-la em um gramado limpo. Não era muito perto da casa, mas também não era longe, apenas um lugar agradável e tranquilo no rancho. Palmo, curioso sobre a construção da tenda, inclinou a cabeça confuso. Palmo. Naoki riu e explicou, vamos reconstruir a casa em alguns dias. Quando isso acontecer, não teremos onde ficar, então precisamos nos preparar com antecedência. Ele continuou descrevendo as alegrias de acampar, tentando pintar um quadro vívido para seus Pokémon. Imagine uma noite de verão com uma brisa fresca soprando pelo pasto. Estaremos deitados na barraca contemplando as estrelas lá no alto, ouvindo o canto suave das cigarras nas colinas. Quando estivermos cansados, dormiremos em paz sob o céu. Palmo.
Palmo, junto com os outros Pokémon, foram rapidamente cativados pela descrição de Naoki, com admiração clara em seus olhos. Enquanto Naoki admirava a barraca recém-montada, um pensamento lhe ocorreu. Ela o lembrou do jogo Animal Crossing. No jogo, os jogadores podiam montar uma barraca em sua ilha, e ocasionalmente pequenos animais visitavam o acampamento. Se o jogador e o animal se dessem bem, o jogador podia convidá-lo para viver na ilha permanentemente. Será que eu poderia fazer algo assim aqui? Perguntou-se Naoki. Será que eu poderia convidar Pokémon selvagens para acampar no rancho? Parecia uma ideia divertida, mas ele não tinha certeza de quão prática seria. Afinal, Pokémon selvagens geralmente ficavam em seus habitats. Era raro que viajassem ou saíssem de casa, muito menos acampar em um lugar desconhecido. Mas então ele pensou em Teddiursa e Mew. Seus encontros lhe mostraram que os Pokémon selvagens tinham suas próprias redes e conexões, assim como as pessoas. Se eu espalhar a notícia, conseguirei atrair alguns Pokémon curiosos. Ele refletiu. O mundo Pokémon era vasto, e certamente havia muitos Pokémon com personalidades e hobbies únicos. Você nunca sabe quem pode aparecer para acampar aqui, pensou Naoki, sorrindo para si mesmo. Sua imaginação foi ainda mais longe. E se ele abrisse uma pequena taverna para Pokémon? Um lugar onde pudessem relaxar, beber leite Momo ou seiva de árvore e compartilhar suas histórias. Naoki poderia espalhar a notícia pela região. Um humano no rancho Naoki poderia ajudar os Pokémon a resolver seus problemas. Pokémon necessitados poderiam vir em busca de ajuda, conselhos ou até mesmo um pouco de relaxamento. Talvez Teddiursa e Mew, que viajavam com frequência, pudessem ser seus embaixadores. Eles poderiam espalhar a notícia para os Pokémon do mundo todo enquanto viajavam, contando-lhes sobre a taverna Pokémon. Naoki começou a imaginar as possibilidades, oferecer aconselhamento, guiar Pokémon em meio à confusão ou simplesmente ouvir suas histórias. Ele poderia até mudar de carreira, passando de fazendeiro a algo semelhante a um padre, guiando Pokémon perdidos no caminho certo. A verdade é que Naoki estava ficando um pouco entediado de ficar no rancho com tão pouco para fazer. Se ele montasse um lugar como aquele, não só poderia aprender mais sobre Pokémon, como também poderia dar uma espiadinha em seus pequenos círculos de fofocas. E se encontrasse um Pokémon particularmente fofinho e com uma personalidade doce, não se importaria em acariciá-lo algumas vezes. A ideia o entusiasmou. Ele poderia se conectar com mais Pokémon sem precisar sair do rancho. Naoki estava tão absorto em seus devaneios que nem ouviu Ciclizar chamá-lo. Após uma longa pausa, Naoki finalmente se recuperou e percebeu que Ciclizar estava tentando chamar sua atenção. E aí, Ciclizar? Perguntou ele, olhando para ele. Os olhos de Ciclizar brilharam de excitação, Gaal. Não apenas Ciclizar. Vários Pokémon próximos tinham a mesma expressão ansiosa. Naoki piscou e olhou para a barraca que acabará de montar. De repente, tudo fez sentido. Os Pokémon tinham sido arrebatados pela imagem aconchegante de acampamento que Naoki descrevera, e agora queriam acampar naquela noite. Naoki sorriu calorosamente. Claro! Vou pegar alguns cobertores e vamos todos acampar aqui esta noite. Os Pokémon comemoraram em uníssono, claramente animados com a ideia. Fiel à sua palavra, Naoki correu para juntar cobertores e trouxe uma antiga luminária de acampamento da lavanderia, colocando-a na entrada da barraca. A luz suave tornava o ambiente ainda mais aconchegante. Assim que tudo estava se encaixando, um grito claro e agudo ecoou de cima. Naoki fez uma pausa, inclinando a cabeça para o céu, curioso. Seu olhar avistou um Pokémon pássaro de penas azul escuras mergulhando no pasto. Isso é, um Cévlo? Enquanto Naoki refletia sobre a chegada do Cévlo, ele percebeu que o pássaro estava segurando algo em sua garra. Ele rapidamente percebeu o que estava acontecendo. Teddiursa havia lhe enviado outra entrega. Que coincidência, pensou Naoki, sorrindo para si mesmo. Ele estava pensando em Teddiursa, e agora ali estava uma mensagem do pequeno Pokémon urso. Com um sorriso caloroso, Naoki agradeceu ao Cévlo que assentiu em resposta. Ele pegou delicadamente os itens que haviam sido entregues. Era outro desenho a giz de cera, igual aos que Teddiursa havia enviado antes. Desta vez, a imagem mostrava uma cesta cheia de salgadinhos, com dois rostos felizes e sorridentes ao lado. Naoki riu baixinho, entendendo instantaneamente a mensagem. Teddiursa e Mew haviam recebido a comida que ele lhes enviara da última vez e estavam visivelmente satisfeitos. Aliviado por saber que o pacote havia chegado em segurança, Naoki olhou para o outro item que Teddiursa havia enviado. Uma grande bola levemente danificada que não era mais utilizável, mas ainda era uma bela lembrança. Com sua tarefa concluída, Cévolo bateu suas asas, pronto para decolar novamente. Espere um segundo, gritou Naoki, correndo de volta para casa. Ele voltou com um pouco de comida e a câmera que havia comprado recentemente na cidade. Era uma câmera estilo Polaroid, perfeita para Teddiursa tirar fotos e registrar momentos de suas aventuras. Naoki entregou os itens para Cévolo, sorrindo enquanto explicava. São para você levar de volta para Teddiursa e Mew. A comida é um presente, e a câmera será uma maneira divertida de eles compartilharem mais de suas aventuras comigo. Cévolo inclinou a cabeça como se estivesse processando o pedido, então assentiu, agarrando a alça da câmera com o bico. Enquanto Cévolo se preparava para sair mais uma vez, Naoki gritou novamente, desta vez se sentindo um pouco tímido. Tem mais uma coisa. Cévolo fez uma pausa, virando a cabeça em direção a Naoki. Naoki esfregou a nuca, sentindo-se um pouco envergonhado ao explicar sua ideia. Você poderia também contar ao Teddiursa e ao meu sobre meu plano de abrir uma taverna Pokémon.
Será um lugar onde os Pokémon poderão buscar ajuda, seja para tratamento, uma boa conversa ou até mesmo um lugar para descansar e curar seus corações. Naoki acrescentou uma mensagem final antes de Sévolo partir, e se você ou qualquer Pokémon tiver um problema que não consiga resolver, sinta-se à vontade para vir aqui para brincar ou acampar. Você é sempre bem-vindo. Sévolo pareceu momentaneamente surpreso com as palavras de Naoki. Encarou-o por alguns segundos, depois assentiu levemente com a cabeça antes de alçar voo e se afastar do pasto. Observando Sévolo desaparecer no céu, Naoki suspirou aliviado. Finalmente a câmera chegou, murmurou ele com um sorriso. 3 dias depois, nas profundezas das florestas da região de Kanto. Desde que começaram a receber comida de Naoki, Ted de Ursa e Mel ficavam mais tempo em cada novo lugar que exploravam, na esperança de não perder nenhuma entrega futura de seu amigo humano. Quando avistaram Sévolo retornando com algo no bico, Mel e Ted de Ursa se iluminaram de excitação, com os olhos brilhando de expectativa. Ted, chegou. Mel, a comida chegou. Sévolo pousou graciosamente na frente da dupla, e seus olhos imediatamente se voltaram para a cesta de guloseimas. Como de costume, Mel e Ted de Ursa compartilharam a refeição generosamente com Sévolo, os 3 saboreando os deliciosos petiscos juntos. Após o banquete, Sévolo apresentou a câmera que Naoki havia enviado e repassou sua mensagem. Ted de Ursa, que estava mexendo na câmera, parou e a pendurou no pescoço. Olhou para Sévolo incrédulo. Ted? Uma taverna Pokémon? Mel, igualmente surpreso, inclinou a cabeça, piscando curiosamente para Sévolo. Sob seus olhares confusos, Sévolo assentiu para confirmar o que Naoki havia dito. A dupla trocou olhares com os olhos brilhando de felicidade e gratidão. A mensagem de Naoki chegou na hora certa. Poucos dias antes, eles haviam encontrado o Ninetales nas profundezas da floresta, um Pokémon majestoso que viverá por incontáveis anos. Mel sentirá que a energia vital de Ninetales estava se esvaindo lentamente, e ele parecia cansado, como se estivesse se aproximando do fim de sua longa vida. Ted de Ursa e Mel queriam ajudar, mas não sabiam como. No fim, só lhes restava assistir com tristeza, enquanto Ninetales mergulhava num sono profundo nas montanhas, talvez para sempre. Mas agora, ao ouvirem a ideia de Naoki sobre a taverna Pokémon, um vislumbre de esperança brilhou em seus corações. Se Naoki estivesse lá naquele momento, talvez pudesse ter ajudado Ninetales. Seja oferecendo orientação ou alguma forma de cura, Naoki sempre parecia capaz de ajudar de uma forma ou de outra. Afinal, Naoki era um ser humano gentil e inteligente, alguém que sabia cozinhar comidas mágicas e sempre encontrava soluções. Ted de Ursa segurou a câmera com força, sentindo-se emocionado. Ted, você acha que o Naoki sabia que precisávamos de ajuda? Mel assentiu. Mel, deve ter feito isso. O Naoki é incrível assim. O ursinho sorriu com o coração aquecido de carinho. Ted, nesse caso, Naoki definitivamente fará parte da nossa equipe de exploração de heróis de agora em diante. Capítulo 174. Roubo de colheitas. À noite, Naoki acampou sob as estrelas com seus Pokémon. No verão, embora o calor diurno fosse intenso, as noites eram frescas e tranquilas. As estrelas brilhavam no céu e o chilrear de insetos distantes podia ser ouvido na grama alta. Naoki estava deitado no chão, apoiando a cabeça nos braços enquanto contemplava o céu estrelado. Um grupo de Pokémon estava enroscado ao seu redor, e vários Dratini estavam aconchegados em sua barriga, cochilando de exaustão após um longo dia de brincadeira. Eles não estavam mais tão animados quanto antes. Você sabia, disse Naoki suavemente ainda olhando para as estrelas. Há um boato de que Pokémon vivem nessas estrelas. Eles se chamam Cleffa, e dizem que chegaram ao nosso mundo há muito tempo em uma nave espacial. Dragonite se animou com curiosidade, enquanto os outros Pokémon, embora menos interessados na história, ainda olhavam. Ciclizar, Dragonite. Ai, não sei se é verdade, riu Naoki. Acabei de ouvir isso em algum lugar, mas tenho certeza de que além de Cleffa, existem outros Pokémon poderosos no universo. Deoxys veio à sua mente. Dragonite perguntou ansiosamente. Ai, posso conhecer um? Naoki riu baixinho, pensando no assunto. Talvez. O mundo ainda estava no início da exploração espacial. A tecnologia não havia avançado o suficiente para alcançar a vastidão do espaço, mas lugares como o Centro Espacial Mosdeep na região de Oen foram os pontos de partida para a jornada da humanidade rumo ao cosmos. Dragonite parecia animado, antecipando a ideia de explorar o universo um dia. Enquanto isso, Palmo, sentado ali perto, estava impressionado com as conquistas humanas. A ideia de se aventurar no universo infinito estava além de tudo que ele jamais havia imaginado, tendo vivido a maior parte do tempo na natureza. Palmo murmurou seu espanto inconfundível. Naoki riu. Não subestime os humanos. Os Pokémon ao redor dele voltaram sua atenção para Naoki, esperando por mais. Mesmo que os humanos não consigam usar movimentos como os Pokémon, eles têm mentes inteligentes e mãos habilidosas. Eles criam todos os tipos de máquinas incríveis. Ele fez uma pausa pensando em lendas. Existem até Pokémon que foram capturados por humanos como Lugia, o guardião do mar que controla as correntes oceânicas e as tempestades, ou Raikou, a personificação do trovão. Os pensamentos de Naoki se voltaram para Mewtwo. E não é só isso. Usando a tecnologia, os humanos até criaram Pokémon lendários poderosos. Butterfree agitou-se curiosamente. Naoki assentiu. Sim, chama-se Mewtwo. Tarde da noite, o coro de insetos na grama alta se dissipou.
Uma brisa fresca soprava pelo rancho, e o brilho suave do luar banhava a terra em paz. Do outro lado do rio, um grupo de psiducs avistou as terras agrícolas do outro lado. O aroma de melões e frutas maduras pairava no ar, fazendo seus bicos se contorcerem de fome. Perto das árvores, alguns psiducs olhavam para os campos com desejo, com a boca cheia de água. O aroma delicioso parecia pairar no ar, tentando-os como um par de mãos invisíveis, chamando-os para mais perto. Por fim, um dos psiducs não conseguiu mais resistir. Ele deslizou silenciosamente para dentro do rio, remando até a outra margem. Os outros psiducs inclinaram a cabeça, confusos, a princípio, mas logo seguiram o exemplo. Enquanto caminhavam na ponta dos pés pela terra, um psiduc tropeçou em uma melancia madura. Ele inclinou a cabeça curiosamente, observando a fruta grande antes de bater a cabeça nela com um rápido toque. Com um estalo satisfatório, a melancia se partiu ao meio, revelando seu interior doce e suculento. Psiduc gritou de alegria, enterrando o focinho na fruta. O resto dos psiducs não estava muito atrás. Alguns começaram a mastigar o milho, outros se enroscaram nos abacaxis, enquanto alguns vagaram pelo campo de girassóis, apenas para se perderem e soltarem gritos lamentosos de angústia. Naoki e seus Pokémon, que dormiam pacificamente sob as estrelas, foram repentinamente acordados pela comoção que ecoava pela noite. Assustado, Naoki se levantou, esfregou os olhos e correu para verificar o que estava acontecendo. Quando ele finalmente viu a cena, ficou momentaneamente sem palavras. Sob o céu iluminado pela lua, com os campos brilhando prateados, estavam os psiducs, causando todo tipo de confusão em sua plantação de melões. Parecia quase uma cena de um velho conto de fazendeiro. Por um segundo, Naoki se perguntou se deveria brandir um forcado como uma espécie de guardião do campo. Assim que os psiducs perceberam que tinham sido pegos, eles entraram em pânico, segurando suas cabeças e correndo sem rumo, pisoteando as plantações e esmagando flores em seu frenesi. As sobrancelhas de Naoki se contraíram em frustração. Sem perder tempo, ele sinalizou para seus Pokémon e, em instantes, eles reuniram todos os culpados que haviam invadido a fazenda para um lanche da meia-noite. Agora, 6 psiducs estavam enfileirados diante dele, com as cabeças presas nas nadadeiras, parecendo estar em algum tipo de transe. Naoki se perguntou se aqueles Pokémon de aparência estranha conseguiriam sequer compreender o que haviam feito. Depois de pensar por um momento, ele perguntou com uma expressão neutra: "O que você pensa que está fazendo?" Quack, quack, quack. Ele não deveria ter perguntado. No momento em que Naoki falou, os psiducs entraram em pânico, correndo em círculos e esbarrando uns nos outros em uma exibição caótica. Um psiduc acidentalmente esbarrou em outro e por um breve momento, eles se encararam, aparentemente confusos. Então, sem aviso, um psiduc estendeu a mão e deu um tapa no outro. Num timing cômico perfeito, o segundo psiduc retaliou, dando um tapa de volta com a mesma força. Os dois então congelaram, piscando confusos, como se tivessem esquecido o que acabará de acontecer. Naoki ficou ali, olhando fixamente para o nada. Ele estava realmente começando a se perguntar se os psiducs eram apenas tolos natos. Mas então, ao pensar na natureza peculiar de Psiduc, tudo fez sentido. Psiducs são conhecidos por sofrer de dores de cabeça crônicas devido aos poderes telecinéticos que se acumulam em suas cabeças. Essas dores de cabeça frequentemente os deixam tontos e confusos. Quanto mais forte a dor de cabeça, mais poderosas suas habilidades psíquicas se tornam. Quando a dor atinge o auge, seus poderes psíquicos explodem incontrolavelmente. Ironicamente, após essas explosões psíquicas, os psiducs parecem sentir um alívio temporário das dores de cabeça. Mas o intenso estresse mental provavelmente afeta sua memória, deixando-o sem nenhuma lembrança do que acabará de acontecer. Essa questão tem sido um desafio que intriga a comunidade acadêmica Pokémon há muitos anos. Como o uso da telecinese causa dores de cabeça aos psiducs, eles geralmente evitam se esforçar e passam grande parte do tempo atordoados. Somado às suas expressões bobas e distantes, eles tendem a parecer pouco inteligentes e bastante desajeitados. O que Naoki deve fazer ao se deparar com um Pokémon desses? Não parecia certo repreendê-los, mas não fazer nada também parecia errado. Depois de pensar por um momento, Naoki decidiu que Koraidon carregaria os Psiducs um por um de volta para o outro lado do rio. Koraidon obedeceu às instruções, e Naoki foi até a fazenda para colher as plantações danificadas pelos Psiducs. Ele entregou as frutas e vegetais restantes a Koraidon para que os entregasse diretamente aos Psiducs. Em troca, os Psiducs sentados do outro lado do rio, que estavam assistindo a toda a cena, ficaram gratos e mastigaram alegremente suas melancias. Na manhã seguinte, todas as colheitas nos campos estavam maduras. Depois de ordenhar seu Gogoat, Naoki colocou seu chapéu de palha e saiu para colher as plantações sob o sol escaldante. Da última vez que trabalhará na terra, ele havia expandido a fazenda consideravelmente. Agora, com as plantações prontas para a colheita, ele, Koraidon e Ciclizar sentiam-se sobrecarregados pelo enorme volume de trabalho. Naquele momento, Naoki avistou o grupo de Psiducs do outro lado do rio olhando para ele com expressões curiosas e ansiosas. De repente, uma ideia ousada surgiu em sua mente. E se ele contratasse os Psiducs para ajudar na colheita? Assim como quando ele recebeu a ajuda de Diglett antes. E tudo o que ele precisaria lhes dar em troca seria um pouco de comida. Afinal, havia mais plantações crescendo do que os Psiducs poderiam comer. Quanto mais Naoki pensava, melhor soava. Ele chamou Koraidon e sussurrou seu plano. Koraidon ouviu calmamente, sem demonstrar surpresa. Assentiu e seguiu em direção à margem do rio, onde começou a se comunicar com os Psiducs.
Naoki não conseguiu entender a conversa, mas não demorou muito para que o grupo de Psyducks cruzasse o rio e seguisse Koraidon até a fazenda. A curiosidade de Naoki aumentou enquanto ele observava os Psyducks. Eles pareciam perfeitamente bem, sem sinais das dores de cabeça habituais. Então, ele decidiu perguntar: vocês todos entenderam o que devem fazer? Quack, os Psyducks responderam em uníssono. Koraidon assentiu e gritou instruções. Ah, nossa! Sem hesitar, os Psyducks entraram em ação. Eles marcharam para os campos, rapidamente coletando todos os tipos de frutas e vegetais em seus braços e empilhando-os cuidadosamente na grama. Naoki ergueu uma sobrancelha, surpreso. Eles aprendem tão rápido? No início, tudo parecia estar indo bem, mas logo surgiram problemas. Um Psyduck, lutando com uma grande melancia, decidiu que seria mais fácil mover a fruta usando telecinese. Entretanto, assim que seus olhos começaram a brilhar com energia psíquica, a cabeça do Psyduck latejou dolorosamente, como se algo estivesse apertando seu cérebro. Quack! Soltou um grito agudo, deixando cair a melancia ao cair no chão, agarrando a cabeça com as duas mãos. Gotas de suor surgiram em sua testa, e ele se contorceu de dor. Ao ver isso, Naoki correu, preocupado. Ajoelhou-se para verificar o estado do Psyduck. Parece que o cérebro do pobre coitado estava sobrecarregado por usar a telecinese, murmurou Naoki pensativo, dando um tapinha gentil nas costas do Psyduck. Após um breve momento de reflexão, Naoki se virou para Ciclizar e disse: ajude-me a ficar de olho nesses Psyducks e a garantir que eles não usem telecinese. Com isso, Naoki pulou em Koraidon e correu em direção ao centro Pokémon. Lá, comprou um remédio especial para dores de cabeça causadas por Psyduck da enfermeira Joy. Depois de retornar ao rancho e dar o remédio ao Psyduck, suas expressões retornaram ao seu habitual olhar bobo e atordoado. Naoki. De repente, ele se arrependeu de sua decisão. Não só o Psyduck não contribuiu para o trabalho, como Naoki também acabou pagando vários frascos de remédio do próprio bolso. Suspirando em derrota, ele acenou com a mão e disse ao grupo de Psyducks: tudo bem, voltem e descansem. Considerem estas 6 melancias como meu presente para vocês. Com isso ele gritou: Dragonite, venha e me ajude a entregar as melancias do outro lado do rio. Dragonite rapidamente pegou as melancias e as carregou para o outro lado do rio. Os Psyducks, com os olhos fixos nas melancias nas garras de Dragonite, seguiram-no ansiosamente, pulando de excitação enquanto cruzavam o rio. Os Diglets ainda são os mais confiáveis. Naoki suspirou. Assim que ele disse isso, um grupo de Dragonair e Dratini que tinham vindo sorrateiramente da ilha Dragonite apareceu, voando animadamente. Uá! Naoki suspirou. Tudo bem, vocês também estão ótimos, mas lembrem-se, chega de se espremer nos túneis de Diglett. Vocês só vão acabar presos de novo. Relembrando o incidente embaraçoso, um dos Dratini virou as costas, claramente nervoso demais para encarar todo mundo. Dragonite observou a cena divertido. Ele secretamente esperava que esses Dratini e Dragonair retornassem à ilha Dragonite em breve. Vendo Dratini emburrado, Dragonite correu até ele e perguntou: Auó, você quer voltar para a ilha Dragonite? Eu posso ajudar. O pequeno Dratini olhou para Naoki e bufou. Estou bravo. Quero ir para casa. Infelizmente, Naoki não tinha comido muitas de suas sementes de tradução ultimamente devido à dor de garganta. Então ele não conseguia entender o que Dratini estava dizendo. Ao ver que Naoki não reagiu e ainda estava trabalhando duro com Koraidon e Ciclizar, o pequeno Dratini pareceu ainda mais chateado, como se estivesse à beira das lágrimas. Dragonite, percebendo que isso não acabaria bem, rapidamente virou a cabeça. De fato, no momento seguinte, Dratini voou em direção a Naoki. Quando o alcançou, seus grandes olhos estavam cheios de lágrimas com uma expressão lamentável. O que está acontecendo? Naoki perguntou, surpreso. Dratini não disse nada e em vez disso, envolveu seu corpo macio e serpenteante ao redor do pescoço de Naoki, descansando em seus ombros como um lenço vivo. Naoki não pôde deixar de se sentir tocado pelo gesto afetuoso de Dratini. Ele sorriu e se inclinou, dando um beijo gentil no grande nariz branco de Dratini. Perto dali, os Pokémon Koraidon, Ciclizar e Dragonite observavam, surpresos e um pouco invejosos da atenção que Dratini estava recebendo. Percebendo a expressão deles, o coração de Naoki disparou e ele rapidamente tentou mudar de assunto. Certo, vamos voltar ao trabalho. Teremos muito o que fazer se ficarmos para trás. Ele riu sozinho. De jeito nenhum ele ia começar a beijar os Pokémon maiores como fez com Dratini. Criar Pokémon é como criar bebês. Você pode beijá-los quando são pequenos, mas quando crescem bem, é outra história. Ciclizar, por exemplo, tinha menos de 1 ano, mas já havia se transformado em um Pokémon de tamanho considerável. Não era mais exatamente o tipo de criança em quem se dá um beijo casual. Afinal, quem beijaria um Pokémon de 1,6 metros de altura? Felizmente, o trabalho no campo estava bem intenso e depois de um momento de beicinho, todos os Pokémon se concentraram e voltaram ao trabalho. Koraidon, Ciclizar e Dragonite reuniram as colheitas em pilhas organizadas na grama enquanto Naoki, carregando uma cesta, começou a colher lúpulo. Esses lúpulos não estavam à venda, Naoki planejava armazená-los para fabricar cerveja. Havia uma quantidade generosa de lúpulo, suficiente para preparar 2 rodadas de cerveja. Como o lúpulo podia ser colhido 2 vezes durante o verão, seria perfeito para a produção de cerveja no outono e inverno que se aproximavam. Além do lúpulo, o trigo que Naoki havia plantado anteriormente, destinado à maltagem, também estava pronto para ser colhido. Naoki planejava começar a colher o trigo depois de terminar a colheita do lúpulo. As outras plantações, como milho, abacaxi, melancia e abóbora, seriam deixadas para os Pokémon do rancho aproveitarem. Enquanto Naoki trabalhava, ele ficava atento a qualquer sinal de plantações mutantes. Ele esperava por algo incomum, como da última vez. Infelizmente, parece que esse lote produziu apenas 2 colheitas mutantes, as abóboras que podiam crescer até qualquer tamanho e os abacaxis brilhantes.
Embora um pouco decepcionado, Naoki ainda achava que conseguir 2 plantações mutantes não seria tão ruim, considerando as probabilidades. Quando o Dr. Sada e Arvin chegaram ao rancho, foram recebidos pela visão de Coraidon, considerado um tesouro inestimável pelo Instituto de Pesquisa, trabalhando diligentemente na fazenda. O queixo da doutora Sada quase caiu ao ver aquilo. Sua expressão era de completa descrença. Ela já tinha ouvido Naoki mencionar antes que Coraidon era surpreendentemente dócil, mas ver isso agora com seus próprios olhos foi um choque. Na mente do Dr. Sada, Pokémon antigos como Coraidon eram considerados indomáveis, selvagens e cheios de agressividade, com uma presença dominante que os fazia parecer intocáveis. Mas lá estava ele, ajudando nas tarefas da fazenda. O Dr. Sada ficou sem palavras por um momento. E a julgar pela facilidade com que Coraidon se movia pelo campo, era óbvio que esta não era a primeira vez que ele ajudava no trabalho agrícola no rancho de Naoki. Capítulo 175. Dr. Sada e Arvin. Naoki também notou o Dr. Sada e Arvin não muito longe. Quando ele os viu pela primeira vez, pensou que seus olhos estavam lhe pregando uma peça e ficou ali, atordoado por um momento. Como eles estão aqui? Ele murmurou para si mesmo. Dr. Sada? Naoki perguntou surpreso, dando um passo à frente. A doutora Sada assentiu levemente, com um sorriso confiante no rosto. Faz tempo que não te vejo, Naoki. Por que vocês vieram nos visitar tão de repente? Perguntou Naoki, parando seu trabalho e cumprimentando-os adequadamente. Ao ouvir isso, a doutora Sada olhou para Arvin ao seu lado e disse pensativamente: o que você nos disse da última vez me fez pensar. Então decidi tirar alguns dias de folga e passar um tempo com Arvin para relaxar. Naoki assentiu, lembrando-se da conversa que tivera com o Dr. Sada e o professor Turo sobre os sentimentos de Arvin por Coraidon e Miraidon. Arvin havia entendido mal que aqueles Pokémon eram os responsáveis por tirar seus pais e, como resultado, não gostava muito deles. Parecia que o Dr. Sada queria consertar as coisas com Arvin. Mas Naoki não conseguia parar de pensar. Se você quisesse relaxar, um parque de diversões com carrossel e roda gigante não faria mais sentido? Por que o rancho? A confusão de Naoki deve ter transparecido em seu rosto, pois a doutora Sada riu baixinho e explicou. Viver a tranquilidade do campo com Arvin e nos aprofundarmos na vida na fazenda é uma ótima maneira de relaxar. Além disso, ela disse, voltando o olhar para Coraidon. Posso observar este Coraidon de perto. Após a última conversa, a doutora Sada percebeu a importância de abordar os sentimentos de Arvin, mas ao mesmo tempo também viu uma oportunidade de estudar Coraidon, algo a que não pôde resistir. Ela pediu ao professor Turo que cuidasse do laboratório enquanto ela e Arvin iam ao rancho para uma pequena pausa e observação. Naoki piscou. Ele agora entendia a motivação dela, embora ainda não tivesse certeza de como responder. Ele olhou do Dr. Sada para Arvin. Arvin ficou radiante por sua mãe finalmente ter tirado um raro dia de folga para passar com ele. Ele imaginou que iriam a um lugar divertido, talvez com uma grande refeição em família e criariam memórias inesquecíveis juntos. Mas quando percebeu que o destino era o rancho e que a atenção de sua mãe já estava voltada para Coraidon, sua expressão antes radiante se apagou. Sua boca se endireitou em uma linha fina, e uma sombra de decepção se instalou em seu rosto. Naoki estremeceu levemente diante da cena. Pobre garoto, pensou. Então continuou o Dr. Sada, quebrando o silêncio, poderíamos fazer um piquenique aqui? Eu pago o espaço e o aluguel. Naoki piscou. Ele olhou para Arvin, que estava visivelmente abatido, e hesitou antes de responder. Claro, mas não há ingredientes suficientes no rancho. O Dr. Sada sentiu. Sem problemas. Vou à cidade visitar o mercado e comprar alguns suprimentos. Arvin, você gostaria de vir comigo? Arvin, ainda parecendo abatido, abaixou a cabeça e não respondeu. Percebendo sua relutância, o Dr. Sada suspirou suavemente e disse. Então, tudo bem. Fique aqui e espere por mim. Eu trago sua comida favorita. Depois de dizer isso, o Dr. Sada se virou e saiu. Naoki se afastou da terra cultivada, lavou as mãos e pegou uma garrafa de bebida gelada na geladeira. Caminhou até Arvin, que estava parado ali em silêncio. Seu nome é Arvin, certo? Ouvi do Dr. Sada, disse Naoki, oferecendo a bebida com um sorriso. Arvin olhou para o homem à sua frente e balançou a cabeça. Não estou com sede. Bem, pegue para quando você estiver com vontade, Naoki insistiu, estendendo a bebida. Obrigado, Arvin respondeu suavemente, percebendo que não podia recusar. Pode me chamar de Naoki, disse Naoki sorrindo. Ele não esperava que o durão Arvin, veterano dos jogos, tivesse um lado tão tímido. Considerando sua idade, Arvin parecia ter em torno de 7 ou 8 anos, não o adolescente confiante que Naoki lembrava do futuro. Enquanto esperava o retorno do Dr. Sada, Naoki pediu a Arvin que se sentasse e relaxasse enquanto ele terminava as tarefas restantes da fazenda com o Pokémon. Depois que todas as plantações foram colhidas e empilhadas ordenadamente no gramado, a doutora Sada finalmente voltou da cidade, carregando uma grande sacola de compras. Ela entregou a Naoki uma quantia considerável, 10.000 Pokédólares. Naoki piscou surpreso. Nossa, que generoso. Ele percebeu que com aquele tipo de pagamento precisava se esforçar ao máximo. Inspecionou meticulosamente os ingredientes que a doutora Sada havia comprado e decidiu oferecer a ela e a Arvin um churrasco de verdade na fazenda. Ele preparou tudo o que era necessário, cortou a carne em pedaços pequenos, preparou espetinhos e até preparou alguns copos de suco de melancia gelado. Estava tudo se tornando um verdadeiro banquete. Você precisa que eu grelhe a carne? Perguntou Naoki. A doutora Sada balançou a cabeça com um sorriso. Não precisa, nós mesmos faremos. Vendo isso, Naoki decidiu se afastar, imaginando que deveria dar-lhes um pouco de privacidade. Mas, para sua surpresa, o Dr. Sada o chamou. Junte-se a nós. Compramos demais e, além disso, eu adoraria saber mais sobre Coraidon, disse ela, apontando para o Pokémon. Naoki pensou por um momento e então concordou.
Ele trouxe seu Pokémon, estendeu uma toalha de piquenique na grama próxima e preparou sanduíches e salgadinhos para todos. Koraidon, Ciclizar, Dragonite e Glaceon se reuniram, devorando avidamente a comida. Enquanto a doutora Sada observava a cena se desenrolar, ela não pôde deixar de ficar impressionada. Ela presumiu que Naoki fosse apenas um fazendeiro comum que teve a sorte de encontrar Koraidon quando ele estava ferido. Talvez por gratidão Koraidon tivesse permanecido no rancho. Mas agora estava claro que Naoki era muito mais do que isso. Criar um grande grupo de Pokémon raros como Dragonite, Dratini e Dragonair, isso não era trabalho para um fazendeiro comum. Os Pokémon em seu rancho eram excepcionalmente bem cuidados, até mesmo criados com perfeição. O Dr. Sada não pôde deixar de notar o quão bem treinado e saudável o Pokémon parecia. O robusto Gogoat, o pelo brilhante de Palmo, os fortes e pesados Knuckles, tudo estava longe de ser comum. O Dr. Sada observou os Pokémon que Naoki tinha em seu rancho e notou que alguns pareciam relativamente comuns em comparação com os raros e poderosos. Ciclizar, Butterfree, Miltank, Dolil, Glaceon e Alcremie se destacavam como espécies mais comuns. Mas considerando que muitos desses Pokémon eram usados para trabalho no rancho na região de Paldia, não para batalhas, isso não era surpreendente. Enquanto a doutora Sada grelhava alguns espetos, ela perguntou, deve ser difícil cuidar de tantos Pokémon, não é? Naoki riu baixinho e olhou para os Pokémon saboreando os sanduíches da cesta de piquenique. Não é tão difícil, já que eles são todos bem comportados. Ele fez uma pausa e continuou, compartilhando os detalhes que provavelmente deixavam o Dr. Sada mais curioso. Principalmente Koraidon. É incrivelmente forte e me ajuda muito. Ele me leva para a cidade, ajuda a arar os campos, planta sementes e até ajuda a treinar o Dragonite e o Ciclizar. Naoki sorriu calorosamente. Ele também é bem fofo, à sua maneira. Às vezes, fica com ciúmes dos outros Pokémon. E às vezes, esquece o quão grande é e tenta pular na minha cama, o que acaba amassando a cama. Tive que trocar 2 camas desde que o comprei. Enquanto falava, Naoki relembrou todos os pequenos momentos com Koraidon. O Dr. Sada ouvia atentamente e até Arven, que estivera quieto e um tanto mal-humorado antes, pareceu atraído pelas histórias de Naoki. O Koraidon que Naoki descreveu soava tão diferente daquele sobre o qual Arven ouvirá falar. Não era apenas um Pokémon feroz e antigo, era um companheiro. O Dr. Sada concordou com a cabeça. Isso é típico de Pokémon como Koraidon. Eles têm personalidades fortes e podem ser bastante possessivos. Mas, uma vez que criam um vínculo, tornam-se incrivelmente leais. Naoki riu e assentiu. Exatamente. O Dr. Sada sorriu, entregando um pouco da comida grelhada a Arven, que não parecia mais tão mal-humorado quanto antes. Ele estava começando a aproveitar o raro tempo em família com a mãe. Vendo vocês dois assim, não posso deixar de me sentir um pouco aliviado, disse o Dr. Sada, observando-os com um sorriso suave. Isso mostra que Pokémon antigos como Koraidon ainda conseguem se adaptar a esta era. Naoki parou por um momento. Sou só eu ou o Dr. Sada ainda tem um lado selvagem? Pensou, embora não tenha dito isso em voz alta. Após alguma hesitação, Naoki perguntou curiosamente. Dr. Sada, você e o Dr. Turo trabalham na grande cratera de Paldia há muito tempo? O Dr. Sada sentiu. Sim, há tanto para estudar lá. O fenômeno terastal que os treinadores usam em batalha? Foi algo que Turo e eu descobrimos nas profundezas da cratera. Como é lá dentro? Perguntou Naoki curioso. Tendo visto a cratera apenas nos jogos, Naoki se perguntou o quão impressionante ela seria na vida real. Ele imaginou que deveria ser um espetáculo e tanto. O Dr. Sada sorriu diante da curiosidade dele. O ambiente dentro da grande cratera é verdadeiramente único. O terreno é variado. Campos verdejantes, penhascos íngremes, cachoeiras de rios, lagos, cavernas profundas. Quase todo tipo de terreno que você possa imaginar está dentro daquela cratera. Ela fez uma pausa, deixando que a maravilha do lugar se aprofundasse em Naoki. Em suma, é um lugar cheio de mistério e imensa beleza. Os olhos de Naoki brilharam de entusiasmo. Eu adoraria ver isso pessoalmente um dia. O Dr. Sada sorriu. Talvez um dia você consiga. Mas ainda não é a hora. A cratera Paldia é repleta de mistérios e incógnitas. Foi somente há 79 anos que os humanos estabeleceram um observatório na cratera Paldia, desvendando gradualmente alguns de seus enigmas. Entretanto, o terreno é muito complexo e perigoso, com muitos Pokémon paradoxo perigosos habitando a área. Como resultado, a Liga Paldia estabeleceu regras rígidas. Apenas pesquisadores têm permissão para entrar no grande buraco de Paldia. Treinadores itinerantes e alunos da academia, mesmo durante atividades fora do campus, são estritamente proibidos de entrar. Naoki não ficou surpreso com essa informação. Pensando nos eventos que poderiam acontecer no futuro, ele não pôde deixar de perguntar indiretamente. Deve ser muito perigoso conduzir pesquisas nesse tipo de ambiente. Certo. O Dr. Sada deu um leve sorriso. Em dias normais, os Pokémon perigosos não se aproximam do centro de pesquisa. Há uma estação de observação ao longo do caminho, e é um caminho seguro para o instituto. Contanto que você seja cauteloso, não deve haver nada muito perigoso. Naoki fingiu refletir sobre isso e então disse. Mas laboratórios de pesquisa têm todos os tipos de máquinas complexas, certo? Já vi em filmes centros de pesquisa explodindo por causa de problemas técnicos, fazendo com que os pesquisadores lá dentro... O Dr. Sada o interrompeu com uma risada. Isso é coisa de filme. Pesquisa na vida real não é assim. Naoki permaneceu em silêncio por um momento pensando. É exatamente assim que você e Turo morrerão. Uma explosão no observatório deixando Arven sozinho. É sempre melhor ser cauteloso, insistiu Naoki. Na verdade, eu tenho uma ideia. O Dr. Sada ergueu uma sobrancelha, curioso. Tá? Qual é a sua ideia? Naoki falou sério. Cada centro de pesquisa deve ter um Pokémon com a habilidade umidade. Com eles por perto, talvez seja possível evitar explosões catastróficas. Sada ficou momentaneamente surpresa, mas então sorriu ao ver a expressão séria de Naoki. Úmido, hein?
Que ideia interessante. Vou me lembrar disso quando voltar. E com isso, Naoki decidiu deixar a conversa por aí. Vendo que o Dr. Sada havia aceitado sua sugestão, ainda que levianamente, Naoki mudou a conversa para Arven, que estava sentado em silêncio. Arven deve ter quase 10 anos, certo? Perguntou Naoki, quebrando o silêncio gentil. Falando do filho, o rosto normalmente sereno da doutora Sada suavizou-se com um toque de ternura. Sim, ele acabou de fazer 9 anos. No ano que vem, por esta altura, fará 10. Observando isso, Naoki não pôde deixar de refletir. Não importa o que o futuro reserva, apesar do sonho da doutora Sada de unir Pokémon antigos e modernos, ela claramente ama seu filho profundamente agora, não é? Arven mora com você no Instituto de Pesquisa? Naoki perguntou novamente, curioso sobre o acordo deles. A doutora Sada balançou a cabeça com um toque de culpa na voz. Não, estou ocupada com meu trabalho no Instituto de Pesquisa a maior parte do tempo. Arven mora em Mesagoza e no ano que vem, quando fizer 10 anos, vai se matricular na Academia Naranja. Mais tarde, naquela tarde, a doutora Sada levou Arven com ela quando saíram do rancho. Naoki estava parado junto ao portão com Koraidon e Ciclizar, observando-os desaparecerem na distância. Ele se viu encarando o jovem Arven e por um breve momento, foi como se pudesse ver as grandes engrenagens do destino começando a girar acima da cabeça do garoto. Deveria ser possível mudar as coisas, certo? Naoki sussurrou meio para si mesmo, meio para o universo. Koraidon inclinou a cabeça, os olhos cheios de curiosidade silenciosa. How? Sem as sementes de tradução, Naoki não conseguia entender exatamente o que Koraidon estava dizendo, mas ele podia perceber pelo tom e expressão que provavelmente estava perguntando. No que você está pensando? Naoki sorriu, organizando os pensamentos antes de falar. Eu só estava me perguntando como será o futuro deles. Koraidon olhou para as figuras à distância antes de soltar um suave, quase contemplativo raal, como se refletisse sobre o pensamento. Naoki balançou a cabeça, livrando-se do peso de suas reflexões. Esqueça. Não adianta se preocupar com isso. Aconteça o que acontecer, não pode ser pior do que os eventos do jogo. Ele riu baixinho, tentando se animar. Afagando a cabeça de Koraidon, acrescentou, vamos voltar ao trabalho. Zack já chega para pegar as coisas. Assim que ganharmos dinheiro suficiente, podemos falar com Kelly amanhã e finalmente construir aquela casa grande. Chega de nos espremer nesta cabana. Naoki voltou seu olhar para a pequena cabana desgastada pelo tempo, aninhada na extremidade do rancho. Eu costumava pensar tão pequeno, ele percebeu. Se eu realmente quero abrir aquela taverna Pokémon, talvez eu não precise demolir a cabana, afinal. A ideia despertou algo novo nele. Por que demoli-lo quando algumas pequenas reformas poderiam transformá-lo na aconchegante taverna Pokémon que ele havia imaginado? Retirar os móveis antigos, instalar um bar simples de madeira e colocar algumas mesas sob medida para os clientes Pokémon. E assim, a taverna poderia abrir. Mas então a parte sempre prática dele levantou uma questão. Será que realmente virão Pokémon para beber nesta taverna? Mesmo com Meu e o Teddiursa espalhando a notícia, a região de Paldea estava isolada, cercada por vastos mares. Claro, Pokémon voadores e aquáticos conseguiam atravessar o oceano, mas e aqueles que não conseguiam? O que fariam? Acho que descobriremos em breve, disse Naoki para si mesmo com um pequeno sorriso esperançoso. Depois de pensar um pouco, Naoki tomou uma decisão. Se visitantes Pokémon chegassem à taverna nas próximas semanas, ele se comprometeria totalmente e abriria oficialmente. Caso contrário, bem, ele transformaria a cabana em um celeiro para armazenar grãos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 176. Casa. Às 5 da tarde, Zack chegou à fazenda para recolher as mercadorias. Naoki, entusiasmado, o ajudou a carregar o caminhão com vegetais, frutas e melões. Ao ver a expressão estranhamente alegre de Naoki, Zack ergueu uma sobrancelha, surpreso. Por que você está tão feliz de repente? Aconteceu alguma coisa boa? Naoki assentiu, entusiasmado. Amanhã, finalmente terei economizado dinheiro suficiente para construir uma casa de verdade. Chega de me espremer nesta pequena cabana de madeira. Zack deu um sorriso largo. Bem, isso é definitivamente algo que vale a pena comemorar. Parabéns antecipadamente. Depois de trocar mais algumas palavras, Zack foi embora em sua caminhonete, deixando Naoki com uma excitação silenciosa e crescente. De volta à cabine, Naoki sentou-se à escrivaninha e contou o dinheiro que havia ganhado com as vendas do dia. Em seguida, tirou da gaveta as economias que vinha juntando aos poucos ao longo dos últimos meses. Certo, incluindo o que está na minha conta bancária, agora tem um total de 2.153.400 Pokédólares. 2 milhões serão destinados à construção da nova casa, e o restante pode ser gasto em móveis e quaisquer itens essenciais do dia a dia. Naoki tamborilou os dedos na mesa enquanto planejava silenciosamente seus próximos movimentos. Construir a casa era só o começo. Ele precisaria de mais dinheiro para mobiliá-la adequadamente. Também precisava comprar barris de madeira para a adega, onde planejava começar a produzir vinho. E havia a questão da taverna Pokémon que ele sonhava em abrir. Para isso seriam necessários um balcão de bar, mesas e bancos projetados especificamente para Pokémon de diferentes tamanhos. Quando os irmãos Pokémon chegarem, pensou Naoki, posso colocá-los na taverna para ajudar a entreter os convidados. Seus pensamentos foram interrompidos quando vários Pokémon que estavam brincando lá fora o dia todo invadiram de repente a cabana. Eles se aglomeraram ao redor de Naoki, inclinando a cabeça em confusão ao vê-lo imerso em pensamentos. Ah? Koraidon o cutucou com curiosidade. Naoki sorriu e explicou, estou pensando na nossa nova casa. Amanhã de manhã, podemos começar a construí-la. Será uma casa muito maior, com vários cômodos, uma sala de estar e mais espaço para todos vocês brincarem. Com essa notícia, os olhos do Pokémon brilharam de excitação. Alcremie estava particularmente emocionada pulando no mesmo lugar. Bray,
Naoki riu baixinho, adivinhando exatamente o que Alcremie estava pensando. Afinal, ele já havia prometido algo especial a ela antes. Isso mesmo, disse Naoki, calorosamente. Vou garantir que você tenha sua própria oficina de cremes. Teremos fornos, barris de creme e todas as ferramentas necessárias para criar sobremesas deliciosas. Brei. Os olhos de Alcremie brilharam de alegria, já imaginando a cozinha dos seus sonhos. Naoki se virou para o resto dos Pokémon com um sorriso. E vocês? Que tipo de quarto gostariam? Ele pegou uma tigela de sementes de melão descascadas quando pediu, oferecendo-as ao grupo ansioso. Ciclizar foi o primeiro a responder. Gá, gritou ele, entusiasmado. Uma sala quentinha. Naoki pensou em como Ciclizar sempre tremia de frio. Sem problemas, disse ele, assentindo. Podemos instalar uma lareira na sala. Assim a casa inteira ficará aconchegante e quentinha durante o inverno. Ciclizar soltou um alegre gaal, claramente satisfeito com a ideia. Em seguida, Naoki se virou para Dragonite, cujos olhos brilhavam de expectativa. Oh! Exclamou Dragonite, erguendo os braços dramaticamente. Eu quero um quarto grande. Com um lago para nadar, um lugar para tomar sol e um lugar para observar as estrelas. Naoki piscou. São muitos pedidos. Na verdade, Dragonite preferia o ar livre a ficar dentro de casa. No início, ele costumava dormir na sua Pokébola, mas, à medida que se acostumava com a vida no rancho, começou a dormir na grama sob as estrelas, em vez de dentro de casa. Naoki coçou a cabeça, tentando pensar em um quarto que pudesse acomodar as necessidades de Dragonite. Infelizmente, nenhuma sala no mundo poderia se igualar a isso. Naoki cutucou a barriga grande de Dragonite e disse com um sorriso, não existe espaço igual no mundo, amigo. É melhor você dormir na grama lá fora. Tem bastante espaço, um lago para você nadar, e você pode observar as estrelas e se bronzear ao sol. Ele preenche todos os seus requisitos. Os ombros de Dragonite caíram ligeiramente. Nenhum quarto especial. Bem, se fosse esse o caso, a grama não era tão ruim assim. Todas as noites, ele ainda podia contemplar as estrelas e a lua. E você, Koraidon? Perguntou Naoki virando-se para a fera ancestral. Comparado às grandes exigências de Dragonite, Koraidon era muito mais simples. Agazi declarou. Vou dormir no seu quarto. Naoki piscou. Eu devia ter previsto isso. Depois de anotar as preferências de Koraidon em seu caderno, Naoki se virou para Palmo. E você, Palmo? Onde quer dormir? Palmo estava cheio de entusiasmo. Palmo. Com Naoki, é claro. Certo, parece ótimo. Naoki deu um tapinha na cabeça de Palmo e olhou ao redor da sala. Então, está tudo pronto? Nenhum dos Pokémon levantou objeções. Tudo parecia estar em ordem. Na manhã seguinte, Naoki foi à cidade para se encontrar com Kelly, o construtor local. Ao ouvir o pedido de Naoki para começar a construção, Kelly ergueu uma sobrancelha, surpreso. Já? Que rápido. Naoki sorriu. Devo tudo ao Milton e ao Gogoat. Bem, isso explica. Kelly riu, pensando naquelas Gogoat incansáveis. Sigam-me. Ela levou Naoki a uma pequena oficina abarrotada de plantas e ferramentas de construção. A sala estava em desordem, com vários esboços espalhados pela mesa e pelo chão. Kelly vasculhou uma gaveta, tirou alguns projetos e os entregou. Aqui, dê uma olhada nestas plantas de casa. Me diga de qual você gosta. Naoki estendeu a mão para pegar as plantas de Kelly e estudou os dois projetos de casas diferentes. Uma era uma charmosa casa de campo em estilo nórdico, com sua estética de conto de fadas, e a outra era uma mansão tradicional de 2 andares em estilo japonês, que lembrava a casa de Nobita Nobi de Doraemon. Kelly sorriu ao entregá-los. Escolha. O olhar de Naoki se deteve nos 2 projetos, mas seu coração se fixou na casa de campo. O projeto lembrou da casa de Stardew Valley, uma escolha adequada para um rancho, com seu charme acolhedor e rústico. Vou com esta, disse ele, apontando para a casa de campo. Kelly assentiu em aprovação. Boa escolha. Definitivamente combina com o rancho. Agora vamos ver o layout interno. Ela desenrolou uma planta mais detalhada. Normalmente planejamos os cômodos principais no primeiro andar. Quarto, sala de estar, cozinha, banheiro e sala de jantar. O segundo andar geralmente tem um quarto lateral, quarto de bebê, escritório e 2 cômodos extras que podem ser usados para armazenamento. Há também uma adega embaixo da casa, que pode ser usada para a produção de vinho ou convertida em porão. Kelly olhou para Naoki com o lápis em mãos. Você tem algum pedido especial além desses? Naoki retransmitiu os pedidos de seus Pokémon após a discussão no dia anterior. Uma oficina de cremes, hein? Para fazer sobremesas? Kelly anotou. É bem fácil de montar. Mais alguma coisa? Naoki balançou a cabeça. Isso deve cobrir tudo. Kelly fez alguns cálculos mentais rápidos. O custo total dos materiais e da construção será de cerca de 1,8 milhão de Pokédólares. Isso inclui piso, carpetes e papel de parede, que você pode escolher. Ela virou para outra página. Nossa loja também oferece móveis personalizados, mesas básicas, cadeiras, bancos, sofás, armários, camas, luminárias, o que você precisar. Você pode mobiliar a casa como quiser. Naoki já previa isso e assentiu calmamente. Gostaria de pisos de madeira comuns e papel de parede com textura de madeira em todo o ambiente. Kelly sorriu e colocou o lápis atrás da orelha. Entendi. Vou preparar os materiais. Começaremos a construção amanhã de manhã, e deve levar de 1 a 2 meses para terminar. Naoki sorriu, animado com o que estava por vir. Finalmente o sonho de uma casa maior e confortável para ele e seus Pokémon estava se tornando realidade. Capítulo 177. Visitante.
Como Naoki e seus Pokémon estavam construindo seu novo lar juntos, tanto ele quanto os Pokémon estavam particularmente animados e concentrados. Enquanto Kelly e o velho operário realizavam suas tarefas, Naoki frequentemente ficava por perto, observando-os cavar a fundação, serrar a madeira e misturar o cimento. Cada momento parecia um passo mais perto de um novo capítulo em suas vidas. Para Naoki, esta nova casa simbolizava muito mais do que apenas uma casa. Representava um espaço compartilhado, construído com amor e esforço por ele e seus Pokémon, um verdadeiro lar. Todo o rancho fervilhava com uma atmosfera de alegria e expectativa. O tempo passou rápido nessa atmosfera feliz, e logo era 19 de maio. Naquela noite, Kelly e o Machamp, que ajudavam na construção, fizeram uma pausa para descansar. Coberto de poeira e sujeira, Kelly se aproximou de Naoki. A propósito, Naoki, você está planejando participar do torneio de pesca amanhã? Ela perguntou. Lembrando-se de como vinha praticando suas habilidades de pesca, Naoki assentiu. Era a menos que algo inesperado aconteça, estarei lá. Ótimo. É melhor você se esforçar. Kelly sorriu. Ouvi dizer que o Ivan também vai participar. Ele tem uma habilidade incrível de pesca. Os moradores da cidade costumam vê-lo passeando com peixes enormes. Naoki ergueu uma sobrancelha. Por que ele não me contou? Kelly pareceu igualmente surpresa. Ele não te contou? Talvez ele quisesse te surpreender? Naoki. Ele deu de ombros. Acho que vou descobrir amanhã. O dia estava chegando ao fim, e Kelly, junto com Machamp e o velho construtor, deixaram o rancho. Eles planejavam tirar a manhã de folga para assistir à competição de pesca. Naoki não tinha objeções. Embora estivesse ansioso para se mudar para sua nova casa, não havia pressa. Afinal, eles estavam trabalhando duro há dias. Mas um pequeno atraso não faria mal. Depois que Kelly foi embora, Naoki voltou sua atenção para preparar o jantar para os Pokémon. Ele queria estar em ótima forma para o torneio de pesca, então, depois do jantar, foi dormir cedo, imaginando acordar revigorado e conquistar o primeiro lugar no torneio. Mas a vida nem sempre sai como planejado. Na manhã seguinte, quando Naoki estava prestes a ir para o lago para a competição de pesca, um hóspede inesperado chegou ao rancho. Parado ali em silêncio atordoado, Naoki observou uma garota aparecer do nada, como um fantasma. Ela era incrivelmente bela, vestida com um kimono delicado adornado com pétalas de flores de cerejeira rosa. Seus longos cabelos negros estavam elegantemente presos, revelando um gracioso pescoço de cisne. No entanto, sua expressão era sombria, seu olhar distante e melancólico, como se a própria vida dentro dela estivesse se esvaindo. De repente, a garota levantou o pé e caminhou em direção a Naoki, enquanto chamas tremulavam ao seu redor como fogo fantasmagórico. A atenção de Naoki foi instantaneamente capturada pela visão extraordinária. Naquele momento, Ciclizar, que esperava ansiosamente para levá-lo à competição de pesca, notou que Naoki não se mexia. Virou a cabeça com um olhar confuso. Gá? Bordeou. Naoki olhou para o Ciclizar, mas percebeu algo estranho. Ele não pareceu notar a garota caminhando em direção a eles. Assustado, Naoki piscou, incrédulo. Ciclizar, você não está vendo a pessoa ali? O Ciclizar olhou na direção que Naoki apontou, mas não viu nada. Naoki prendeu a respiração. Será que esse lugar realmente é mal assombrado em plena luz do dia? Assim que o pensamento lhe passou pela cabeça, uma voz ecoou em sua cabeça. Isso é uma ilusão. Antes que Naoki pudesse processar, uma explosão de chamas irrompeu do corpo da garota. Sua figura tremeluziu e se moveu no fogo até desaparecer completamente. Em seu lugar, surgiu um majestoso Pokémon com aparência de raposa. Sua pelagem dourada brilhava à luz, e suas 9 caudas elegantes balançavam atrás dele. Olhos vermelhos e brilhantes encaravam Naoki com um olhar calmo e firme. A presença do Pokémon era majestosa, seu corpo irradiando nobreza e elegância. Isso é um Ninetales. Os olhos de Naoki se arregalaram em choque. O Ciclizar finalmente avistou os Ninetales e gritou de surpresa. Gá? Ouvindo a comoção, Coraidon, Dragonite e os outros Pokémon correram até lá. Eles observaram Ninetales com curiosidade, sentindo algo extraordinário naquele visitante. Mas Ninetales não se importava com eles. Seu olhar permanecia fixo em Naoki. Ted de Ursa e Mel me disseram que há uma taverna Pokémon aqui que pode ajudar os Pokémon a realizar seus desejos, disse Ninetales com a voz calma e etérea. Ted de Ursa e Mel? A mente de Naoki clicou. Tudo fazia sentido. Ninetales devia ter vindo pela taverna Pokémon que ele planejava abrir. Mesmo que ainda não estivesse totalmente construída, parecia que a notícia já tinha se espalhado. Parando um momento para organizar seus pensamentos, Naoki sorriu gentilmente para o elegante Pokémon. Você tem algum desejo que queira realizar? O Ninetales não disse nada, mas uma luz brilhou em seus olhos vermelhos brilhantes. De repente, Naoki viu o mundo ao seu redor começar a mudar rapidamente. O rancho desapareceu, substituído pela visão de uma velha mansão. Uma jovem de kimono correu para dentro, segurando um Vulpix nos braços, com o rosto tomado pela ansiedade. Por favor, salve este Vulpix, gritou ela para o dono da mansão. Naoki percebeu que o Vulpix estava gravemente ferido. Em resposta ao apelo desesperado da garota, o dono da mansão concordou e, com cuidado, curou os ferimentos de Vulpix. Daquele momento em diante, Vulpix viveu com a garota, crescendo ao seu lado e compartilhando incontáveis dias juntos. Com o passar dos anos, a garota cresceu, e Vulpix evoluiu para Ninetales. Ele cuidou dela enquanto envelhecia, desde os vibrantes dias da juventude até seu último suspiro. Os cabelos da menina ficaram brancos com a idade, e Ninetales permaneceu fielmente ao seu lado até que sua hora chegasse ao fim. Mesmo depois que ela se foi, Ninetales permaneceu ao lado de seu túmulo pelo que pareceu uma eternidade, até que o mundo ao seu redor mudou. Florestas cresceram,
O sol nasceu e se pôs inúmeras vezes e, finalmente, a lápide desapareceu com o passar do tempo. Naoki, tendo testemunhado a ilusão criada por Ninetales, sentiu uma onda de emoção tomar conta dele. Ele perguntou suavemente, é esse o seu desejo? Ninetales olhou para Naoki e assentiu gentilmente. Minha vida está chegando ao fim. Antes de desaparecer, desejo vê-la novamente. Naoki hesitou. Ele queria ajudar a realizar o desejo do Pokémon, mas ele não era um Dialga, o Pokémon lendário do tempo, capaz de enviar alguém de volta ao passado. Ele era apenas um humano comum. Ao ver a incerteza no rosto de Naoki, os olhos de Ninetales brilharam de decepção. É impossível. Naoki suspirou. Receio que eu seja apenas um humano comum. Não consigo viajar no tempo. Sem dizer mais nada, Ninetales se virou para sair, suas 9 caudas balançando a cada passo. Observando o nobre Pokémon se afastar, a mente de Naoki disparou. De repente, ele se lembrou de algo, uma receita antiga que ele havia feito certa vez. Bolo de frutas com creme e sabor de caramelo. Dizia-se que o efeito especial daquela sobremesa induzia bons sonhos, permitindo que os Pokémon esquecessem suas tristezas e encontrassem aqueles que desejavam ver em seus sonhos. Espere! Naoki gritou, parando Ninetales no meio do caminho. Ninetales se virou com os olhos cheios de confusão. Seu único desejo é vê-la novamente? Perguntou Naoki. Ninetales piscou e assentiu. Uma centelha de esperança se acendeu nos olhos de Naoki. Nesse caso, venha comigo. Posso não conseguir te levar de volta no tempo, mas posso te ajudar de outra forma. Capítulo 178. O primeiro hóspede da taverna. Os planos de Naoki para o dia foram frustrados pela chegada repentina de Ninetales. Ele olhou as horas e percebeu que era tarde demais para participar da competição de pesca. Ele rapidamente usou o telefone com vídeo para informar ao prefeito Thomas que não poderia comparecer e então voltou sua atenção para lidar com Ninetales. Ninetales entrou graciosamente com suas 9 caudas grandes, douradas e fofas balançando suavemente atrás dele. O Pokémon parecia saído de um sonho, sua presença surreal. Atrás de Ninetales, um grupo curioso de Pokémon, Ciclizar, Nakustak, Dragonite e Alcremie se reuniu, observando o misterioso Pokémon com olhos arregalados. Preciso fazer alguma coisa? Perguntou Ninetales, quebrando o silêncio. Parecia que Ninetales, como muitos Pokémon, presumia que os humanos esperavam algum tipo de pagamento por serviços, assim como alguém pagaria em um restaurante ou café. Dinheiro. Ninetales não tinha nenhum. Essa percepção fez com que a Ninetales se sentisse um pouco envergonhada, e ela começou a pensar em como poderia arrecadar dinheiro. Naoki, compreendendo a situação, sorriu gentilmente. De acordo com seu plano original, sua taverna Pokémon não cobraria nenhuma taxa. É claro que se um Pokémon quisesse oferecer algo em troca, fossem frutas, pedras ou até flores, ele aceitaria com gratidão. Dada a poderosa ilusão que Ninetales havia demonstrado anteriormente, Naoki percebeu que se tratava de um Pokémon de imensa força. Além disso, ele podia se comunicar telepaticamente, o que o livrou da necessidade de sementes de tradução. Após uma breve pausa, Naoki disse atenciosamente, não há necessidade de pagamento. Você só precisa esperar um momento. Ninetales relaxou, acenando gentilmente em sinal de gratidão. Obrigado. Naoki, sem mais palavras, virou-se para verificar os ingredientes na geladeira. A sobremesa que ele tinha em mente era um pouco complexa, exigindo ingredientes como creme, bolo e frutas. Felizmente, ele estava economizando na preparação de bolos ultimamente, então a geladeira estava abastecida com todos os ingredientes necessários. Ele colocou os itens necessários na mesa da cozinha e olhou para trás para ver Ninetales esperando pacientemente, sentado calmamente no chão. A visão fez Naoki sorrir para si mesmo. Este é exatamente o tipo de atmosfera que imaginei para a taverna, pensou. Sua mente divagou, e ele começou a imaginar como seria a taverna quando abrisse. O balcão da cozinha transformado em um bar, um rico tapete vermelho estendido sobre o piso de madeira na entrada, um fogo aconchegante crepitando na lareira, o calor do ambiente convidando todos que entravam. Pokémon selvagens se reuniam, bebendo e conversando, enchendo a taverna de vida. Em seu devaneio, Naoki se viu como um barman, vestido com uma camisa branca impecável, colete terno, limpando copos calmamente enquanto observava a cena animada se desenrolar diante dele. Percebendo que tinha assuntos mais urgentes em mãos, Naoki concentrou sua atenção e começou a preparar a sobremesa a sério. O tempo passou e Ninetales esperou pacientemente, observando Naoki se movimentar pela cozinha. Enquanto esperava, lembranças do Ted de Ursa e Meu o conheceram há pouco tempo vieram à tona. Eles se autodenominavam equipe de expedição de heróis, viajando pelo mundo e perguntando por que Ninetales parecia tão triste. Após ouvirem o motivo, ambos os Pokémon demonstraram compaixão, mas não conseguiram ajudar. Tristes, viraram as costas e partiram. Dias depois, para a surpresa de Ninetales, os 2 Pokémon retornaram, com os rostos cheios de entusiasmo. Contaram a Ninetales sobre uma taverna mágica Pokémon do outro lado do oceano, administrada pelo humano mais gentil que já conheceram, um humano que tinha o poder de ajudar os Pokémon a realizarem seus desejos mais profundos. Ninetales ainda se lembrava dos olhos brilhantes e esperançosos de Ted de Ursa quando ele disse, Naoki pode te ajudar, você deveria ir procurá-lo. E assim Ninetales viajou através de montanhas, rios, lagos e mar, tudo na esperança de ver seu velho amigo uma última vez nesta taverna mágica. Naoki chamou Alcremie para preparar um creme de caramelo fresco, que ele espalhou cuidadosamente sobre a base do bolo. Enquanto trabalhava, a cozinha se encheu com o doce aroma de creme e caramelo. O bolo, antes uma criação simples devido às limitadas ferramentas de cozinha, agora parecia muito mais refinado, graças aos melhores ingredientes e equipamentos. O toque final foi adicionar fatias de frutas para decorar o topo do bolo. Pronto, disse Naoki, recuando para admirar seu trabalho. Informações sobre o bolo surgiram instantaneamente em sua mente.
Bolo de frutas com creme de caramelo. B. Este bolo é feito com creme de leite fresco batido pela Alcremie. O delicioso sabor de caramelo e as frutas lindamente dispostas o tornam incrivelmente atraente. Efeito: doce sonho nível 2. Após alimentar um Pokémon com este bolo, ele o ajuda a esquecer temporariamente suas preocupações e tristezas, permitindo que tenha um doce sonho onde pode rever as pessoas ou coisas das quais sente falta. Esta sobremesa é abençoada pelo Deus dos Sonhos. Avaliação: uma sobremesa que traz alegria e conforto tanto para humanos quanto para Pokémon. Usar ingredientes de melhor qualidade definitivamente melhora o efeito geral do prato, pensou Naoki consigo mesmo, satisfeito. Naoki lembrou que a última vez que fez esse bolo, ele tinha sido classificado como D-. Agora, porém, o efeito de cozimento foi aprimorado do nível 1 para o nível 2, e a descrição incluía a frase, abençoado pelo Deus dos Sonhos. A deusa dos sonhos. Uma bela figura em gaze rosa como uma fada surgiu na mente de Naoki. Era Cresselia, a deusa dos sonhos, a encarnação da lua nova e a contraparte de Darkrai. Havia uma lenda transmitida em várias regiões. Dizia-se que se você dormisse com uma pena de Cresselia, ficaria livre de pesadelos e teria sonhos doces e tranquilos. Embora a descrição do bolo tivesse mudado, Naoki não sabia quais melhorias específicas o efeito bom sonho de nível 2 trazia em relação ao nível 1. Após um breve momento de reflexão, Naoki cortou uma pequena fatia do bolo e a colocou na frente de Ninetales. O aroma doce e perfumado pairava no ar, fazendo Ninetales parar. Seus olhos vermelhos e brilhantes piscaram em perplexidade. Experimentar? Naoki sugeriu gentilmente. Ninetales, ainda focado em seu único desejo, respondeu, eu só quero vê-la. Naoki sorriu suavemente. Se você comer isso, poderá vê-la, em um sonho. Ao ouvir essas palavras, Ninetales parou de protestar. Abaixou-se, hesitou por um instante e então comeu o bolo, ainda inseguro, mas disposto a tentar. Tire uma soneca, aconselhou Naoki, sentindo-se um pouco decepcionado por o bolo não ter efeito sonolento. Só funcionaria depois que o Pokémon adormecesse naturalmente. Ninetales ficou momentaneamente atordoado, lembrando-se da pergunta anterior de Naoki. Só quer vê-la? De alguma forma? Agora ele percebeu o que Naoki quis dizer. Com certeza, as próximas palavras de Naoki confirmaram isso. Este bolo lhe dará um sonho em que você poderá ver a pessoa que sente falta. Ninetales permaneceu em silêncio, contemplando. Um sonho. Foi uma solução inteligente. Apenas descanse aqui. Não se preocupe, é seguro. Naoki tranquilizou o majestoso Pokémon. Obrigado, disse Ninetales baixinho, antes de se virar. Olhou para o horizonte e caminhou graciosamente com suas patas flamejantes até uma grande árvore próxima, que se enroscou sob ela. Fechando os olhos, Ninetales preparou-se para dormir, ouvindo o suave murmúrio dos Pokémon próximos e o ritmo suave da brisa. Lentamente, uma profunda sensação de calma e sonolência o invadiu. Quando Ninetales abriu os olhos novamente, ficou chocado ao se ver diante da antiga mansão de sua memória, um lugar de mais de 1500 anos atrás. Ninetales olhou ao redor, reconhecendo cada detalhe familiar. Tudo estava exatamente como se lembrava, inalterado pelo tempo. Seu coração, há muito silencioso, se agitava, como se uma gota de água límpida tivesse tocado um lugar há muito esquecido. Uma centelha de esperança brilhou no coração de Ninetales. Naquele momento, a porta da mansão se abriu suavemente, e uma jovem de kimono e sandálias de madeira caminhou em sua direção com um sorriso caloroso. Então, aqui está você, disse a garota suavemente. O sol não está muito forte? Vem aqui e descanse na sombra. Ela se abaixou, pegou o pequeno Vulpix nos braços e o carregou até uma grande árvore no quintal. Sentada à sombra, a menina começou a ler um livro. Ninetales, agora na forma de um Vulpix, não se importou com a transformação repentina. Aninhou-se no colo da garota, e um nome que não lhe vinha à mente há séculos ressurgiu. Ryoko. Há quanto tempo não ouvia esse nome? Ninetales não conseguia se lembrar. A luz do sol da tarde lançava um brilho dourado sobre o chão. A menina estava sentada sob a grande árvore, com o livro aberto, enquanto Vulpix jazia quieto em seu colo. Isso é realmente um sonho? A cena era tão vívida. Ninetales conseguia até sentir o aroma fresco das plantas ao redor. Embora o pensamento lhe tenha passado pela cabeça, Ninetales não se deteve nele. Em vez disso, levantou-se e aninhou-se mais perto da garota. A menina pareceu entender seus sentimentos não expressos. Sorrindo, ela agarrou delicadamente as patas dianteiras de Vulpix, colocando asa em seu colo enquanto coçava seu focinho de brincadeira. Pequeno travesso, ela riu. Tudo bem, descanse aqui um pouco. Ninetales não queria dormir. A menina franziu a testa brincando. Não está cansada? Isso não vai dar certo. Ainda precisamos colher ervas na floresta mais tarde. Se você estiver muito cansada, podemos perder as ervas escondidas nos arbustos. Ao ouvir isso, Ninetales fechou os olhos obedientemente. A garota sorriu satisfeita. É mais ou menos isso. Boa, Vulpix. Mas então ela percebeu algo estranho. Por que você está chorando de repente? Uá! Ninetales piscou rapidamente, fingindo que algo tinha acabado de explodir em seus olhos. Tem alguma coisa presa no seu olho? Deixe-me ajudar. A menina se aproximou e soprou suavemente nos olhos dele algumas vezes. Pronto, melhorou. Pode dormir em paz agora. Ninetales assentiu levemente e fechou os olhos novamente, aconchegando-se em seu colo, deixando-se saborear o calor reconfortante do momento. Mesmo depois de muitos séculos, ele se lembraria desta tarde, um momento tão gentil, tão tranquilo, que encheu seu coração de calor. No rancho, Naoki estava observando o sonho de Ninetales através da bolha flutuando acima de sua cabeça. Ele percebeu que enquanto Ninetales chorava em seu sonho, uma lágrima também rolava por sua bochecha real. Vários Pokémon se reuniram ao redor, também observando o sonho de Ninetales se desenrolar. Uma expressão triste surgiu no rosto do Ciclizar. Gaal,
Tão triste. Naoki, ainda mastigando a tigela de sementes de melão que havia começado antes, entendeu naturalmente o que Ciclizar estava tentando expressar. Como um companheiro que estava com ele há muito tempo, Naoki não precisava de explicação para entender o que aquilo significava. Sim, é triste, mas infelizmente não há nada que possamos fazer, disse Naoki. Ah? Por que isso? Vários Pokémon viraram suas cabeças em direção a Naoki, com seus olhos curiosos fixos nele. Naoki continuou, porque a expectativa de vida de cada ser varia. Nascimento, envelhecimento, doença e morte fazem parte da vida de todos. Tudo no mundo tem seu tempo. É só que mais cedo ou mais tarde. Dragonite perguntou rapidamente. Naoki morrerá um dia? A pergunta fez com que todos os Pokémon abaixassem a cabeça em uníssono, sentindo uma onda de tristeza inundá-los. Gaal, eu não quero que Naoki morra. Koraidon parecia particularmente perturbado. Apesar de vir do futuro, a ideia da mortalidade de Naoki o enchia de pavor. Embora soubesse que os humanos eram frágeis e tinham vidas relativamente curtas, muitas vezes apenas algumas décadas, talvez um século para os sortudos, a ideia de que Naoki pudesse desaparecer em breve era aterrorizante. E se Naoki desaparecesse amanhã, como os humanos de vida curta que Koraidon viu? Quanto mais pensava nisso, mais ansioso Koraidon ficava. Finalmente, ele exclamou. Naoki, quanto tempo você consegue viver? Não serão só mais alguns anos, né? Naoki ficou surpreso. Sério? Você está me xingando? Percebendo seu erro, Koraidon rapidamente cobriu a boca, envergonhado. Naoki entendeu o que se passava na mente deles. Eles se lembraram da mortalidade depois de ver o sonho triste de Ninetales. Depois de pensar por um momento, Naoki disse com determinação. Não se preocupem. Por todos vocês, farei o meu melhor para viver até os 200 anos. Dragonite inclinou a cabeça e perguntou. E o que acontece depois de 200 anos? Os outros Pokémon se animaram, ansiosos para saber a resposta também, todos os olhos em Naoki. Naoki tossiu, tentando pensar em algo reconfortante. Bem, talvez eu me transforme em um Pokémon. Sabe, ouvi dizer que alguns Pokémon se transformam de humanos depois de morrerem. Já viu um Gengar? Ele se lembrou de uma curta animação Pokémon de sua vida passada, onde a protagonista se transformava em uma Gengar. Com a ajuda de outro Gengar, ela superou suas dificuldades. Alguns espectadores até especularam que a Gengar que a ajudou era sua própria irmã. Embora fosse apenas uma teoria sem provas concretas, Naoki achou que não faria mal compartilhar. Então, enquanto você se lembrar de mim e não parar de pensar em mim, talvez um milagre aconteça. Se eu me tornar um Gengar, irei te encontrar onde quer que você esteja. Naoki sorriu e acariciou gentilmente as cabeças dos Pokémon à sua frente. Só me prometa que não vai deixar de me reconhecer. Afinal, já era um milagre ele estar aqui neste mundo. Embora sua explicação fosse um pouco fantástica, os Pokémon acreditaram nele de todo o coração. Eles sabiam de uma coisa com certeza. Nunca deixariam de reconhecer Naoki, não importa o que ele se tornasse. Capítulo 179. Pipoca explosiva. Ninetales dormiu por um longo tempo. Em seu sonho, chorava e ria, suas emoções oscilando entre alegria e tristeza, como se estivesse revivendo seus dias de juventude. Naoki e os Pokémon que o observavam também sentiam uma mistura de emoções. Quando viram a graciosa garota de kimono se transformar numa senhora idosa, com rugas, cabelos grisalhos e costas curvadas, eles não conseguiram deixar de se sentir comovidos. Não é de se admirar que Ninetales estivesse tão arrasada. Para rever aquela pessoa, ela havia viajado tanto e suportado tanta coisa. Mas pelo menos agora, o desejo de Ninetales havia sido realizado. Quando acordou, seu rosto retornou à expressão calma e serena de sempre, embora desta vez com um toque de gentileza. Ele se levantou de debaixo da árvore com suas 9 caudas grandes, douradas e fofas balançando ao sol, e se aproximou de Naoki. Com grande sinceridade, Ninetales expressou sua gratidão. Sempre me lembrarei deste dia, disse suavemente. Não é nada, sério, respondeu Naoki rapidamente, balançando a cabeça e acenando com as mãos. Só estou feliz por poder ajudar. Ele então perguntou, para onde você irá agora? Ninetales olhou para o longe com o olhar distante. Não respondeu diretamente, mas simplesmente disse, eu irei para onde devo estar. Naoki ficou um pouco surpreso, mas assentiu. Então, boa viagem. O único arrependimento de Naoki era que a taverna ainda não estava construída. Como primeiro visitante, Ninetales não haveria. Pensar nisso deixou um pouco triste. Ninetales, sentindo suas emoções, assentiu em gratidão mais uma vez. Então, ergueu a cabeça, soltou um grito melodioso e, pisando em chamas bruxuleantes, correu em direção ao horizonte, desaparecendo de vista. Enquanto Naoki olhava na direção em que Ninetales havia ido, ele sentiu uma onda de emoção tomar conta dele. Mas quando ele se virou, percebeu que todos os Pokémon do rancho tinham lágrimas nos olhos. Naoki, Dratini e Dragonair nunca tinham visto um Pokémon como Ninetales, nem vivenciado a experiência de ter seus próprios treinadores ou laços tão profundos. No entanto, isso não os impediu de se emocionarem com a história de Ninetales. 3 Dratini e 2 Dragonair estavam ali, com os olhos cheios de lágrimas. Ambos ficaram comovidos e um pouco invejosos. Comovidos pelo profundo afeto entre Ninetales e seu humano, e invejosos por Ninetales ter tido a sorte de conhecer uma pessoa tão maravilhosa. Enquanto pensavam em seus próprios futuros, os 5 Pokémon se voltaram para Naoki com olhos lamentáveis, imaginando se eles vivenciariam algo semelhante. Uá! Todos murmuraram. Naoki queria dizer algo reconfortante. No entanto, antes que pudesse, Dragonite, que estava por perto, cerrou os punhos, fazendo-os Ranger. Com uma expressão determinada, Dragonite marchou até os 5 jovens e disse-lhes severamente que Naoki era seu treinador. Se quisessem se aproximar de Naoki, precisavam entender que Dragonite era a primeira e única prioridade. Naoki,
Ele suspirou e disse, o mais importante é viver o presente e aproveitar o momento. O grupo de Pokémon pareceu processar suas palavras, embora permanecessem inseguros. Naoki abriu as mãos, desamparado. Você não acha que se preocupar com o futuro é exaustivo? Se desperdiçarmos o hoje nos estressando com o que está por vir, perderemos a alegria de viver. Um dia é um dia, esteja você feliz ou triste. Então, por que não tornar cada dia feliz? Então não se preocupem muito com o futuro. Prometo que cada um de vocês ocupa um lugar especial no meu coração, disse Naoki com sinceridade. Embora suas palavras parecessem um pouco com as palavras suaves de um canalha, ele falava sério. Assim como os bichinhos de estimação que ele criou em sua vida passada, até os Pokémon podiam sentir ciúmes. E embora fossem muito mais inteligentes, isso não os tornava imunes a sentimentos de inveja. Agora, tudo o que Naoki precisava fazer era garantir que elas entendessem que cada uma delas era especial para ele, à sua maneira, porque era assim que ele realmente se sentia. Como esperado, após ouvir suas palavras, o Pokémon pareceu comovido. Naoki. Ele suspirou interiormente. Talvez devesse desenvolver uma receita de comida que pudesse prolongar a vida. Ninetales foi embora, e o rancho retornou ao seu estado movimentado de sempre, como se a misteriosa raposa nunca tivesse estado lá. Por causa da visita inesperada, Naoki perdeu a competição de pesca. Mais tarde, Ivan lhe contou como as coisas aconteceram. Aparentemente, a competição foi vencida por um azarão, um homem mais velho usando um chapéu de palha. Em apenas 4 horas, esse homem conseguiu capturar 28 Magikarps. Os moradores da cidade o apelidaram de Tio Magikarp. Após vencer a competição de pesca, o Tio Magikarp continuou sua jornada com um sorriso no rosto. Os habitantes da cidade sentiram pena que seu rei da pesca, Naoki, não tivesse participado. Naoki, bom, ainda bem que não fui. Teria sido constrangedor perder para ele. Na manhã seguinte, Kelly retornou ao rancho para continuar a construção, enquanto Naoki começou uma nova rodada de plantio. Aproveitando o bom tempo, Naoki planejou expandir suas terras agrícolas e cultivar mais alimentos. Naquela manhã, ele foi até o buraco de Diglett e gritou algumas vezes. Logo, um pequeno Diglett colocou a cabeça para fora do chão, olhando para Naoki com curiosidade. Escavação? Naoki sorriu e disse, preciso da sua ajuda hoje. Ao ouvir isso, os olhos de Diglett brilharam de excitação. Desde que Naoki contratou Diglett, ele estava vivendo em uma caverna subterrânea com um grupo de Nakustak, aproveitando a comida que Naoki fornecia todos os dias. Grato pela gentileza de Naoki, Diglett sempre quis retribuir, mas não teve a oportunidade. Agora, ao saber que sua ajuda era necessária, Diglett sentiu-se energizado e ansioso para trabalhar. Cave. Naoki ergueu uma sobrancelha, divertido ao ver o quanto Diglett parecia amar trabalhar, mas isso foi bom para ele. Então, Naoki levou Diglett até a terra que ele planejava cultivar e disse, é aqui, preciso que você cultive o solo. Vamos plantar mais aqui. Diglett entendeu imediatamente. Com grande entusiasmo, ele se enterrou no chão e começou a trabalhar. Movia-se como uma pequena máquina, arando a terra rapidamente. O solo tornou-se macio e fresco, exalando uma agradável fragrância terrosa. Logo, um campo cuidadosamente preparado se estendia diante de Naoki. Observando isso, Naoki se sentiu muito satisfeito. Não era de se admirar que Pokémon como Diglett fossem tão populares entre os fazendeiros. Eles eram trabalhadores incrivelmente eficientes. Ótimo, o próximo passo é montar as treliças e plantar o lúpulo, pensou Naoki. O último lote de lúpulo já havia sido colhido e armazenado, pronto para fermentação. Mas a quantidade ainda não era suficiente, então ele planejou expandir o plantio. Quando Diglett terminou de arar todo o campo, já era quase meio-dia. Com o calor aumentando, Diglett estava visivelmente cansado, suando devido ao esforço. Ao ver isso, Naoki ofereceu-lhe uma garrafa de suco e um pouco de leite Moomo, e disse a Diglett para descansar no subterrâneo fresco. Diglett concordou obedientemente e mergulhou de volta no túnel. Vendo que estava ficando tarde, ele decidiu fazer o almoço primeiro e deixar a construção de treliça para a tarde. O almoço de hoje foi simples, mas refrescante. Sanduíches, bifes grelhados, suco de fruta e leite Moomo. Por causa do calor, Naoki adicionou batidos gelados de melancia e creme ao cardápio dos Pokémon para ajudá-los a se refrescar. Ele também fez experiências com alguns vegetais e frutas de sua última colheita, como abóboras, abacaxis e cebolas, tentando incorporá-los em novos pratos. Infelizmente, os resultados não foram bons. Sem nenhuma característica especial, como abacaxis brilhantes ou abóboras gigantes, os pratos ficaram bem comuns. Apenas restauraram a força física e renovaram a energia, sem efeitos extraordinários. Isso deixou Naoki um pouco arrependido. Para economizar dinheiro para a construção da nova casa, Naoki vendeu a maior parte da colheita após a colheita, ficando com apenas 1 ou 2 unidades de cada tipo. Isso significava que os pratos que ele preparava não serviam como boas referências para receitas futuras. Talvez eu espere até que o próximo lote de plantações amadureça e então tente fazer experimentos com mais cuidado, pensou Naoki. O sol da tarde brilhava ainda mais forte, e o calor era insuportável. Naoki não tinha a mínima vontade de trabalhar naquele calor, então ficou dentro de casa, na sala com ar-condicionado, com seus Pokémon, assistindo TV. Estava acontecendo um programa de culinária, onde o apresentador ensinava aos espectadores a fazer um lanche simples, mas adorado, pipoca, especialmente popular entre as crianças. Observando a tela, Naoki de repente se lembrou de que o milho em seu próprio campo estava quase maduro. Ele olhou para os Pokémon que descansavam ao seu redor e notou seus olhos grudados na pipoca na tela.
Ele não pôde deixar de se divertir. Eles são bem alimentados todos os dias, mas ainda assim ficam tão gulosos. Então, novamente, o pensamento o atingiu. Eles provavelmente nunca comeram pipoca antes, não é? Depois do jantar, sem mais nada para fazer, Naoki decidiu fazer pipoca para os Pokémon. Ele colheu algumas espigas de milho do campo, pediu a Koraidon que ajudasse a esfregar os grãos da espiga e depois de lavá-los, seguiu os passos que tinha visto no programa de culinária. Primeiro, ele aqueceu uma panela e despejou um pouco de óleo. Assim que o óleo esquentou, adicionou o milho e começou a mexer. Assim que os grãos começaram a estourar, Naoki rapidamente cobriu a panela. Sons abafados de estouro ecoavam de dentro. O barulho repentino assustou os Pokémon, e eles se reuniram ao redor, curiosos sobre o que estava acontecendo no pote. Lá dentro, os grãos estavam se transformando, crescendo até explodirem em pipocas fofas e douradas. O estouro ficou mais alto, como fogos de artifício explodindo rapidamente em uma panela. Mas aos poucos o barulho foi sumindo, e quando Naoki levantou a tampa, a panela estava cheia de pipoca cheirosa e recheada. Assim que viu a pipoca transbordando, Naoki percebeu: ah não, coloquei milho demais aí. Rapidamente, ele pegou uma bacia grande para recolher a pipoca que caía da panela. Depois de esvaziar tudo na bacia, olhou para os salgadinhos fofinhos. Num instante, informações sobre a pipoca apareceram em sua mente. Pipoca explosiva B, um lanchinho simples feito de milho. Perfeito para acompanhar um refrigerante e assistir a filmes. Efeito de culinária. Especialização em explosão nível 1. Alimentar Pokémon com isso fortalece seus movimentos explosivos, aumentando o poder desses ataques. Comentário. Um lanche muito saboroso, especialmente apreciado pelas crianças. Especialização em explosão? Naoki ponderou em voz alta. Sua mente imediatamente se lembrou dos movimentos relacionados a explosões no mundo Pokémon. O mais famoso, claro, era o autodestruição. É um movimento arriscado em que um Pokémon se sacrifica causando uma explosão enorme, causando danos severos a todos os Pokémon ao redor, mas deixando o usuário em um estado de quase desmaio. O próximo conjunto de movimentos é explosão, choque de calor e superaquecimento. Se contarmos movimentos especializados em explosão, também teríamos que incluir explosão de chamas, erupção e o lendário Zemove, cataclismo pírico. Embora pareça útil, não é particularmente relevante para os Pokémon ao redor de Naoki. Espere um segundo. Nem tudo é inútil. Naoki de repente se lembrou da descrição do movimento exclusivo de Koraidon. Rota de colisão. Transforma-se no ar e cai violentamente, causando uma explosão pré-histórica. Se atingir um ponto fraco, sua potência aumenta ainda mais. Então a questão é, esse movimento pode ser classificado como movimento de explosão. Só há uma maneira de descobrir. Naoki entregou a pipoca recém-estourada ao seu Pokémon, observando Koraidon devorá-la alegremente. Depois ele fez sinal para Koraidon segui-lo para fora, com um brilho misterioso nos olhos. Hal? O que está acontecendo? Koraidon olhou para ele, confuso. Naoki o levou até um pedaço de grama e disse: você pode me mostrar a rota de colisão? Koraidon piscou, um pouco confuso, mas assentiu. Sem hesitar, preparou-se para executar o movimento. Naoki ficou parado, concentrado, prendendo a respiração em antecipação. Koraidon abriu bem os braços e saltou no ar. As penas vibrantes em sua cabeça se abriram como asas, transformando sua forma enquanto ele despencava em direção ao chão com uma força tremenda. Bum! Seguiu-se uma explosão massiva, sacudindo a terra sob os pés de Naoki. O barulho ensurdecedor ecoou em seus ouvidos, e uma enorme nuvem de poeira obscureceu sua visão. Naoki, pego de surpresa, inalou a poeira e começou a tossir. Acenando com as mãos no ar para afastar a fumaça, olhou ao redor freneticamente em busca de Koraidon. Quando a poeira baixou, os olhos de Naoki se arregalaram diante da visão à sua frente. Não só Koraidon estava ali ileso, como também havia uma enorme cratera no chão. Koraidon olhou para Naoki com uma expressão confusa. Ele havia retido sua força, mas o poder absoluto ainda deixava um buraco gigante no chão. Naoki prendeu a respiração. Sua visão ficou turva por um segundo enquanto processava a cena. Ele tinha acabado de cortar a grama. Não era justo. Ele não havia compreendido completamente o poder destrutivo bruto de um Pokémon lendário como Koraidon. Naoki balançou a cabeça e se concentrou na situação. Parece que sua rota de colisão foi potencializada pela pipoca, murmurou meio incrédulo. Hal? Hal, Hal. Koraidon exclamou, assustado a princípio, mas depois assentiu ao perceber o que Naoki queria dizer. Capítulo 180. Festival de Verão. Às 2 horas da tarde, assim que Kelly chegou ao rancho, ela viu um enorme buraco no gramado. Uma expressão de espanto surgiu em seu rosto. Este lugar foi atingido por um meteorito? Naoki. Koraidon, parado ali perto, mantinha a cabeça baixa. Não pretendia causar problemas. Ao ver essa cena, Kelly ficou ainda mais surpresa. Será que Koraidon fez isso? O poder dele é incrível. Pedi para Koraidon me mostrar um de seus movimentos, disse Naoki impotente. Não esperava que fosse tão poderoso. Ele empurrava um carrinho de mão cheio de terra que ele e Koraidon haviam extraído de uma montanha próxima para preencher o buraco. Naoki inclinou o carrinho de mão, despejando a terra no enorme buraco. Depois de várias idas e vindas, eles finalmente conseguiram nivelar o solo. Mas a grama havia sido completamente destruída pelo impacto da rota de colisão de Koraidon, deixando um pedaço descoberto que se destacava do gramado ao redor. Naoki pensou por um momento, depois pegou um saco de sementes de grama e as espalhou uniformemente pelo chão. Chamou Gogoat, que descansava sob uma treliça próxima, e pediu que ajudasse a cultivar a grama. Foi uma tarefa simples para os Gogoats. Os três imediatamente cercaram a área e começaram a infundir o solo com sua energia do tipo grama para acelerar o crescimento da grama.
Ufa! Naoki suspirou, estendendo a mão para dar um tapinha na cabeça de um dos Gogoats. Ele se virou e viu Kelly e alguns Pokémon trabalhando duro. Enquanto isso, Kelly e sua equipe cavaram um grande buraco quadrado e estavam estabelecendo a base para um porão usando materiais resistentes à umidade e tábuas de madeira. Kelly estava ocupada, e Naoki não era de ficar parado. Ele colheu as cabeças de girassol do seu último lote, colocou-as para secar e pediu a vários Pokémon que o ajudassem a descascar as sementes. Os 3 campos de girassóis produziram sementes suficientes para encher 5 caixas grandes. Com algum tempo livre disponível, Naoki levou as caixas para a cozinha e começou a torrar as sementes de girassol, preparando-se para transformá-las em sementes de tradução para armazenamento posterior. 31 de maio. Aquela noite era o dia do festival de verão. Às 8 horas, as pessoas se reuniam na praia a oeste da cidade para assistir a uma espetacular exibição de fogos de artifício. Ei, Naoki, não se esqueça do show de fogos de artifício hoje à noite. Zack o lembrou enquanto carregava vários baldes de leite Momo em seu caminhão. Eu não esqueci, disse Naoki com um sorriso. Ele estava ansioso pelo evento. Afinal, ele só tinha visto festivais assim em animes. Por exemplo, ele relembrou o Festival Ho na cidade Ecrutiak de Johto, onde geishas cantavam músicas e recontavam a lenda de Ho e Lugia por meio de uma peça tradicional. Que bom ouvir isso. Zack sorriu, pronto para ir embora, mas seus olhos pousaram nas roupas de trabalho azuis de Naoki. Você não pode usar isso no festival de verão. Naoki piscou surpreso. Zack continuou. Você deveria usar trajes tradicionais de festival. Naoki. Ele pode admitir que não estava preparado? Você não planejou isso, não é? Zack riu baixinho. As lojas da cidade já devem estar fechadas. Que tal isso? Eu tenho um conjunto em casa que pertence ao meu sobrinho. Ele ainda não usou, e eu te trago mais tarde. Naoki rapidamente acenou com as mãos. Não precisa, posso apenas trocar de roupa e vestir algo limpo. Zack franziu a testa. Isso não vai dar certo. É um evento que acontece uma vez por ano. Você tem que se vestir adequadamente. Naoki, tudo bem. Assim está mais ou menos. Zack sorriu, dando um tapinha em seu ombro. Volto com a roupa logo. Enquanto Zack desaparecia na distância, Naoki entrou, tomou um banho rápido e vestiu uma muda de roupa. Então, ele reuniu todos os Pokémon do rancho. Quem quer ir ao festival de verão comigo? Vários Dratini e Dragonair animados imediatamente levantaram suas vozes em resposta. Ótimo! Naoki sorriu, virando-se para os outros. Naturalmente, Koraidon e Ciclizar estavam prontos para isso, assim como Dragonite. Até o Cremie, Nakustak, Glaceon e Butterfree estavam ansiosos para participar da diversão. No final, todos os Pokémon do rancho foram devolvidos em segurança às suas Pokébolas, incluindo Combee e Miltank. Apenas Koraidon, Dragonair e os Dratini permaneceram do lado de fora. Olhando para a pilha de Pokébolas em seu bolso, Naoki ficou um pouco surpreso. Ele não percebeu que havia capturado tantos Pokémon. Depois de guardar as Pokébolas em sua mochila espacial, Naoki se virou para Dratini e Dragonair. Vamos lá, me mostrem como vocês se esgueiraram para dentro da minha mochila da última vez. Uá! Os 3 Dratini e os 2 Dragonair olharam para ele com olhos brilhantes e travessos. Eles se enfiaram na mochila espacial um por um e, depois que o último Dragonair entrou, fecharam habilmente o zíper com suas caudas. No entanto, deixaram uma pequena abertura, e vários Pokémon espiaram por ela, observando Naoki de dentro. Naoki examinou a mochila espacial com curiosidade. Por fora não parecia volumosa, apesar de conter o Dragonair e o Dratini. O espaço interno parecia muito maior do que ele imaginara. Mesmo com os Pokémon dentro, não parecia nada pesada. Esta mochila espacial tecnológica preta era realmente incrível. Nesse momento, uma buzina de carro soou do lado de fora do rancho. Naoki olhou para cima e viu Zack saindo do carro e caminhando em sua direção com um saco plástico. Aqui está. Vista isso. Já são 6:30 e temos que sair logo. Naoki pegou a bolsa, abriu-a e viu um traje de corto cinza dentro. Não vou com você. Minha esposa e meu filhinho estão me esperando em casa. Zack sorriu, acenou para Naoki e saiu do rancho. Naoki. Ele voltou para o seu quarto, sentindo-se um pouco inseguro, e vestiu o traje de corto. Era a primeira vez que ele usava algo assim, e a sensação era um pouco estranha. Demorou um pouco para ele se acostumar com a roupa. Tudo bem, vamos lá. Ele respirou fundo, colocou a mochila espacial e subiu em Koraidon, sentindo-se animado e ansioso. Hao! Koraidon respondeu entusiasticamente, deu um passo à frente e começou a correr em direção à cidade. Quando chegaram à praia já havia bastante gente e Pokémon reunidos. O céu já estava completamente escuro, e grupos de pessoas estavam sentadas ou deitadas, conversando com suas famílias e Pokémon, esperando o início da exibição de fogos de artifício. Não muito longe dali, uma fileira de pequenas barracas decoradas com luzes cintilantes se alinhava na rua, exibindo todos os tipos de itens. Havia pratos fumegantes de takoyaki, lembranças de madeira esculpida e máscaras de vários formatos e tamanhos. Vendo isso, Naoki levantou as sobrancelhas com interesse. Ainda faltava algum tempo para os fogos começarem, então ele decidiu levar Koraidon para um passeio pelas barracas. As multidões se aglomeravam como uma maré. Uma criança segurava as mãos dos pais, um menino com um Pikachu empoleirado no ombro, um velho de cabelos prateados e um Gravlit ao seu lado, e uma menina de olhos arregalados, animada para ver a barraca de takoyaki, com seu Gengar pairando por perto. Enquanto as luzes das barracas piscavam na noite, Naoki e Koraidon se misturavam à atmosfera animada e reconfortante. Naoki parou em frente a uma pequena barraca que vendia máscaras. Em exposição estavam máscaras de vários Pokémon, Pikachu, Eevee, Zoroark e até um Squirtle. Ao ver Naoki se aproximando, o dono da barraca deu um grande sorriso e disse: essas máscaras combinam perfeitamente com você. Quer comprar uma? Só 200 Pokédólares.
200. Não é muito caro, pensou Naoki e entregou o dinheiro antes de selecionar uma máscara de Zoroark. Ele colocou a máscara no rosto, virou-se para Koraidon e perguntou: como estou? Koraidon sorriu, estreitando os olhos de alegria. Hao, você está ótimo. O dono da barraca interrompeu. Combina muito bem com você. Naoki sorriu, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, uma voz alta chamando por perto chamou sua atenção. Guiando Koraidon pela multidão, Naoki logo avistou um homem de meia idade usando um chapéu vermelho atrás de uma pequena barraca. Um grande tanque transparente estava na frente do homem e dentro dele, um grupo de Magikarps com olhos opacos nadava lentamente. Ao ver Naoki se aproximando, o homem imediatamente começou a gritar. E aí, rapaz? Procurando um Pokémon forte? Meus Magikarps são todos especiais. Você não vai se arrepender de comprar um. Naoki sentiu uma onda de familiaridade com a situação. Ela o lembrou do vendedor de Magikarp do anime Pokémon, embora fosse a primeira vez que o via na vida real. Curioso, Naoki perguntou: o que há de tão especial nesses Magikarp? Com grande entusiasmo, o homem respondeu: esses Magikarp são raros. Cada um foi escolhido a dedo por mim. Quando evoluírem para guiarados, eles ajudarão você a derrotar líderes de ginásio e até mesmo a elite dos 4. Naoki não conseguiu evitar um sorriso irônico. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, um treinador próximo, com um macho ao seu lado, interrompeu. Que farsa! Não tem como esses Magikarp serem tão fortes. O vendedor não pareceu nem um pouco perturbado. Sorriu e disse: se não acredita em mim, compre um e veja se ele viram guiarados. O menino fez uma careta e gritou: de jeito nenhum, antes de sair correndo. O homem murmurou baixinho: pirralho, enquanto balançava a cabeça. Naoki ficou parado ali meio divertido quando percebeu o olhar do homem se voltar para sua mochila. Espiando pelo zíper parcialmente aberto, havia vários pares de olhos curiosos. O queixo do homem caiu e ele engasgou. Dratini. Naoki piscou, percebendo que o Dratini escondido em sua mochila espacial havia sido avistado. Os olhos do homem brilharam de entusiasmo. Tantos Dratini. Onde você os pegou? Naoki balançou a cabeça com um sorriso. Eu não os peguei. Eles escolheram me seguir. O homem pareceu absolutamente chocado. Eles simplesmente seguiram você? O homem ficou perplexo. Como isso é possível? Este é um Dratini raro. Paga um preço alto por um. Você me vende? Não está à venda. Naoki balançou a cabeça e recusou sem hesitar. Que tal uma troca? Sugeriu o homem pegando uma Pokébola. Com um flash de luz branca, um Kindra apareceu no tanque à sua frente. Eu troco meu Kindra por um dos seus Dratini, que tal? Não. Naoki rejeitou a oferta categoricamente. Nem pense nisso. Eu não vou trocá-los. Os ombros do homem caíram em decepção quando Naoki se virou para sair, suas costas agora alvo de inveja. Sério, as pessoas aqui realmente tentam trocar Pokémon, murmurou Naoki para Koraidon. O que eles acham que é isso? Koraidon inclinou a cabeça e soltou um pensativo Raal. Esqueça, não vamos nos preocupar com eles. Naoki ajustou sua mochila e abriu-a levemente, deixando Dratini e Dragonair colocarem a cabeça para fora para tomar um pouco de ar fresco. Depois de vagar um pouco pelo festival, Naoki começou a se sentir um pouco cansado. Comprou uma dúzia de takoyaki e levou Koraidon para uma parte mais tranquila e espaçosa da praia, longe da multidão. Todos, venham para fora. Ele jogou as Pokébolas em um clarão de luz branca, seus Pokémon apareceram na areia da praia. Pokémon como Glaceon, Butterfree e Miltank, que nunca haviam brincado na areia antes, imediatamente começaram a se divertir. Naoki estendeu uma toalha de piquenique no chão, colocando o takoyaki e algumas frutas sobre ela. Então, virou-se para seu Pokémon e disse: não se afastem muito. Koraidon e Gogoats, fiquem de olho em todos por mim. Koraidon inchou de orgulho. Hao, claro. Enquanto isso, os transeuntes começaram a notar. Uma garotinha, em particular, sentiu-se atraída pelos Pokémon animados que brincavam ali perto. Mãe, olha ali. Ela gritou animadamente. Sua mãe, imersa em uma conversa com o marido, virou-se para ver o que a filha apontava. A visão de tantos Pokémon brincando juntos era impressionante. Uá, todos esses Pokémon são seus? A garotinha perguntou inocentemente a Naoki. Naoki sorriu e assentiu. Sim, são. Que legal. Os olhos da menina brilharam de determinação. Quando eu crescer, quero ser uma ótima treinadora e capturar muitos Pokémon. Você consegue. Naoki a encorajou com um sorriso. Por mais que quisesse ficar, a mãe da menina estava com pressa para comprar comida, então acenaram para se despedir. Tchau, irmão mais velho, gritou a menina. Adeus. Naoki acenou calorosamente de volta. Tirando a máscara de Zoroark, Naoki se virou e viu Ciclizar construindo um castelo de areia com Glaceon e Dragonite. A visão dos Pokémon se divertindo tanto fez rir. Enquanto isso, o trio Milton juntou-se à diversão do castelo de areia, com a empolgação evidente enquanto levantavam areia. Butterfree, no entanto, não pareceu tão interessado e voou de volta para Naoki, pousando suavemente na toalha de piquenique. Naoki se virou para Koraidon e perguntou: você não vai se juntar a eles? Hao. Koraidon balançou a cabeça, parecendo maduro demais para tais atividades. Claramente se considerava um adulto. Naoki entendia Koraidon, mas não resistiu à provocação. Você age como se fosse tão adulto, mas ainda não gosta de se aconchegar comigo à noite? Koraidon corou de vergonha, suas penas abaixadas. Hao, isso é diferente. Naoki conteve o riso. Só crianças dormem com seus tênis, sabia? Koraidon soltou um grito indignado. Hao. Eu não sou criança. Mas Naoki não conseguiu evitar provocá-lo ainda mais. O orgulho de Koraidon estava visivelmente ferido, e a criatura outrora poderosa baixou a cabeça em derrota, com uma expressão lamentável. Afinal, ele só queria ficar ao lado do Naoki. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.